Deus não te chamou para trabalhar para Ele. 神様はあなたに働いてほしいわけじゃない。 Deus te chamou para estar com Ele. あなたは神様と共にいてほしいんです。 E então por que eu preciso trabalhar じ para ゃ o あなん Senhor? で働かないといけないの？ Porque é impossível você estar com Ele e não se comprometer com aquilo que Ele あ está なたは fazendo. 彼と共にいて彼のために働きたくないなんてありえないからなんで É す。 muito bom servir ao Senhor. 神様に使われてるのは素晴らしいことです。 Você está envolvido na maior obra da terra. あなたは地上で最強の働きの中に入ってます。 E é uma obra eterna. でこれは素晴らしい永遠の Nós 働 estamos き muito です。 felizes aqui nesses 本 dias. 当に今日嬉しいんです。 Está conosco também uma filha da Noruega, でこれはノルウェーの娘が一人来ていま a す。 pastora Ana. でこれはアナさんで Ela す。 tem uma igreja linda na Noruega ノルウェーで素晴らしい教会を持 e ってい ela ま faz す。 o trabalho por quase toda a Europa. でヨーロッパ中にこう Agora 働き está を morando em Portugal, で今ポルトガルに住んでます。 passando um tempo, né? ちょっとだけの Passando um 時 tempo em Portugal. ポルトガルで少し生きて E る。 ela é uma preciosa filha de Deus. で彼女は神の素晴らしい。 E serve ao Senhor com muita alegria. 本当に愛を持って喜びを持っていま Um す。 crente que não é alegre é um difamador do Evangelho. 喜んでいないクリスチャンはクリスチャンに冒涜してるんです。 Eu vi a alegria com que essa pastora estava こ falando. の先生が話してる時喜びを見 Nós て estamos alegres. 私たちは喜んでい Eu ま não す。 estou cansado da igreja. 私は教会に疲れないし Eu não estou triste com a igreja. 私は教会に悲しく Eu ない não し estou triste com pastores. 私は牧師に嫌な Eu 思いし estou てない。 feliz da vida. 私は喜んでいるん E で ainda que coisas ruins aconteçam comigo, で私に嫌なことが起きても eu vou entender que todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. 全てのものが神のために益となすというのを知っていま Nós す。 estamos num profundo treinamento. 今私たちは訓練されているん E で não す。 vamos criar falsas linhas de chegada で私たちはこう偽物の道を作ってはいけない。 para achar que já acabou o trabalho. もう働きはこれでいいんだって満 Não, 足しない nós よ。 estamos trabalhando até que ele volte. 私たちは彼が来るまで働き Então não ます。 adianta nós sermos bons, nós precisamos ser verdadeiros. 私たちは良いものではなくて真理のものでなくちゃいけ Eu ない。 preciso ser alguém bom e verdadeiro. 良いものとそして真理を持たないといけない E んで esse す。 é o meu lugar mais seguro. 私の一番安全な場所は O lugar mais seguro é correr riscos com Jesus. 一番安全できる場所は安全地帯はキリストとリスクを過ごす。 Esse é o lugar mais seguro que você vai これ andar. はあなたが生きる最大のいい場所 É o です。 lugar que vai te proteger. 神様はその場所であなたを守 Eu ります。 queria falar nessa noite sobre avivamento. 今日はリバイバルについて言いたかったんですが、 Eu vou falar uma coisa para você. あなたに言いたいことがあります。 A espera por um avivamento coletivo リバイバルを求める時っていうのは não pode ser mais desculpa para a gente não viver um avivamento pessoal. 私たちがこの自分のリバイバルを生きないというのは言い訳なんで Nós す。 podemos viver um avivamento pessoal 個人的にリバイバルを生きることは可能 na です。 nossa casa, com os nossos filhos. 私たちの家で子供たちと共に Eu não sei quanto a você. あなたはどうかわからないけ Nós ど estamos vivendo um avivamento na nossa 私 casa. たち夫婦は今リバイバルを生きていま E す。 se a aprovação não é mais o combustível que te move, で誰かに承認されないと動けないならば a rejeição não pode ser mais o combustível que te para. あなたは非難されたからといって止まってはいけないし Então nós não precisamos de aprovação para ser usados por Deus. 私たちは神様に使われるためにこの何か承認を求めてはいけま Se せん。 não precisamos de aprovação, 私たちが承認を求めないならば se a aprovação não nos move, もし私たちが承認されないと動けないなら a ば rejeição também não pode nos parar. 非難がある時に私は止まってしまうんです。 A rejeição é a opinião dos outros a seu respeito. 非難っていうのは人々があなたに対してどういうふうに思 Não って é る a か opinião de Deus a seu respeito. 神がどう思ってるかじゃないんですよ。 Deus tem um propósito na sua vida. 神様あなたの人生に目的を持っていま Deus す。 não improvisa com você. 神様はあなたにこの偶然で動いてないし Deus não disse, eu vou fazer o Luiz Hermínio, se não der certo isso, eu faço aquilo. ルイス・エミリニョを作ってもしダメだったら他の人をやめよう。 Não, Deus tem um propósito definido para você. あなたのために決まった目的がある。 Deus não improvisou no caminho. 神様は途中でこの偶然に物事をやらない。 Deus não tem o plano B para você. 神様はあなたのためにプラン B を用意していま Ele す。 só tem o plano A para você. 彼はあなたのためにプラン A しかない E んで toda す。 vez que eu saio do plano A, でプラン A からずれた時 Deus cria um plano adicional com o único objetivo de me trazer de volta para o 神 plano 様は original. プラスのプランを作るがそれはプラン A に戻るための道なんです。 Deus tem um plano original para você. 神様はあなたのためにオリジナルのプランを用意しています。 Pastor, mas eu fui rejeitado desde o ventre da minha mãe. 先生、私は生まれる前から嫌われてました。 Mas a sua vida não começou no ventre da sua mãe. でもあなたの人生はお母さんのお腹から始まってないんです。 Efésios 1:4 diz que ele me elegeu nele, エペソの4章1節では antes da fundação do mundo. 世が作られる前から私は彼にあって作られたのです。 Então eu não fui feito por causa do mundo. ですから世の中のために私は作られてません。 O mundo que foi feito por causa de mim. 私のために世の中が作られたんです。
Eu nasci primeiro que o mundo. 私が世界が作られる前から生まれて Eu るん fui です eleito por Deus. 神に選ばれてるから Deus me elegeu nele. 彼に会って呼ばれてるんです Essa é a minha origem. これが私の起源です Muitas pessoas, para ser curados das suas almas, 多くの人々は自分の魂が癒されるために elas voltam ao passado. 自分の過去を探ろうとする Você não tem que voltar ao passado. 過去を探る必要はありません Você tem que voltar à origem. あなたは起源に行かないといけないんです A origem começou antes do seu あ passado. なたの起源はあなたの過去よりも No 昔です passado você pode ter sido rejeitado e abandonado. あなたの過去では嫌われて何かされてるかもしれない Mas na origem você foi eleito em Deus. でもあなたの起源は神に選ばれているということ Deus te elegeu nele. 神様はあなたに会って彼に会ってあなたが Antes da fundação do mundo. 世の中が作られる前から E essa é a sua fonte. それがあなたの起源 Deus で te す elegeu nele. 彼に会ってあなたは選ばれている Você saiu dele. 彼から出てるんですよ Ele tirou você dele. あなたは彼から出ています Misturou você com a terra. こうあなたを地球に混ぜて E depois entrou em você. あなたに入ったんです Esse é o propósito original こ de れが神 Deus. 様のオリジナルのプランです Então você é o único ser que tem os dois códigos. あなたは2つのコードを持っている唯一の生物です Você tem o código do céu e o código da あなた terra. は天のコードと地上のコードを持っています Porque você foi criado em Deus あなたは神に作られて e foi formado do pó da そ terra. して塵によって形作られたんです Mas você não foi criado do pó da terra. あなたは塵によって作られたんじ Você ゃな foi い criado em Deus. あなたは神によって作られたんです Então 神の中に você é o único ser que tem os dois lugares. だから2つの場所のコード起源を持ってるんです Nós até cantamos lá no Brasil, céus e terra se 私た encontram. ちはブラジルでは天と地が今出会いますという歌を歌います Céus e terra se encontram onde? どこで出会うんでしょうか Se encontram em você. あなたの中です Então você tem os dois códigos. あなたは2つの起源があります Quando você acorda pela manhã, você decide quem governa. あなたが起きた時に誰が統治するのかって自分で選ぶんです Se é o céu ou se é a terra. 天か地上か Porque você tem os dois あなたは códigos. 2つのコードを持ってますから E qual que vai me governar então? じゃあどっちが私を支配するんだろうか Aquele que tiver melhor alimentado. 一番ご飯を食べてる側です Se é o céu ou a terra que habita na sua あ vida. なたの人生では天か地上かどっちが O problema é que Deus não é injusto nem com o diabo. 神様は悪魔に対しても義理深いんです E ele diz que ele deu ao diabo a autoridade para se alimentar do pó da terra. で神様は悪魔に塵で食べていいよって言ったんです Então, se você decidir pelo pó, você pode virar comida de serpente. であなたがもし地上で生きたいならば蛇のご飯になってしまう Mas se você decidir pelo céu, でもあなたが天の道を選ぶならば a Bíblia diz que os que são nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. 神によって生まれたものは悪霊に触れることはありません O maligno não lhe toca. 悪魔はあなたに触れることはでき Isso é um ない avivamento. これはリバイバルで É す você saber quem você é em Deus. あなたが神にあって誰なのか理解す Isso る não こ é とで soberba. これは傲慢じゃない Saber quem você é em Deus não é soberba. 自分が神にあって誰なのか理解するのは Aleluia. ハレルヤ Então, eu estava ouvindo a pastora falar de fogo. でこの先生が炎について言ってました Deus te fez para queimar. 神様あなたを燃やすために作ったんですよ A minha pergunta é: a sarça primeiro ela queimou ou primeiro ela falou? 私が質問あるのは芝は先に燃えたのかその後喋ったのかどっちなんだ Nós queremos falar sem fogo. 私たちは炎ないのに喋ろうと Nós するんで queremos す ministrar sem fogo. 私は燃えてないのに何かやろうとします E nós não entendemos a movimentação de で Deus. も私は神様の動きを理解できる Deus, quando criou a terra, criou os 4 elementos nela: 神様が地球を作った時に4つの元素を元に作りました terra, água, fogo e ar. 地、水、炎、そして空気 Esses são os elementos da criação da こ terra: れは地球を創造した時に使った神様はこの記号です terra, água, fogo e ar. 地球、水、地、水、炎、 E 空 quando 気 Deus criou o homem, 神様が人を作った時 Ele também criou com esses そ elementos. してこの4つの、エレメントを使ったんで O す homem é formado do pó da terra. 塵によって形作られました 68% do nosso organismo é água. 私たちの体内の 68% は水分です Quando Deus criou o homem, Ele soprou no homem. 神様はこの空気を人の心に入れました鼻に入れました Então o homem se tornou terra, そしてその時 água, 土と水 e と ar. そして空気です Só faltava o fogo. 炎はどこに行ったんでしょう Então João Batista apareceu. そしてバプテスマのヨハネが来た E ん ele です dizia: Eu vos batizo com água, 私はあなた方を水によってバプテスマするが mas após mim 私の後に vai vir um que vai encher vocês de fogo. あなたを炎に満たす者が来る É por isso que quando você profetiza para a terra, あなたが地上に向かって言う時 a terra só responde se ela vê os 4 elementos em você. その地球があなたを見ていない時にしか言わないんです Você tem que se identificar com aquilo que você está dizendo. あなたを見ているものをあなたは言 Isso わな é い o といけない fogo. これが炎なん É で o fogo de Deus.
これは炎なんです。 E ou você queima no fogo de Deus ou queimará no fogo do あ inferno. なたが神様の炎に燃えなければ地獄の炎に燃やされます。 Você decide. あなたが選んだよ。 Fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo Cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, Deixa queimar. deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar o fogo. Deixa queimar, deixa queimar. Se você pregar sem queimar, você só vai atrair pessoas. あなたがこの燃えないで喋ると人々は来ます。 Mas você não vai atrair libertadores. でもあなたは解放者を呼ぶことはできない。 Por isso nós precisamos estar queimando. ですから私は燃えないといけない。 Jesus fala isso em Lucas イ capítulo エス様は 12. ルカの12章にこれを言ってい Ele ます。 disse: como eu gostaria que vocês já estivessem queimando. 私はあなた方にどんなに燃えててほしいか。 Aleluia, porque o fogo queima toda a nossa impureza. 私たちのこの不義をすべて E 炎 eu が燃やす。 preciso entender isso. 私たちはそれを理解して É por isso que eu não consigo me livrar da palavra. ですから私は聖書なしで生きていけないんです。 Por que você não deixa a palavra? なんで聖書を捨てないんでしょうか。 Porque a palavra não me deixa. 御言葉が私を離さないから。 Ela não solta você. 言葉はあなたを離しません。 Deus tem um propósito na sua 神 vida 様はあなたのために目的を持って que いる。 envolve a sua família, あなたの家族を用意して que envolve tudo que você está fazendo. あなたの持っているものを動かす。 Por isso não dá para mim viver partículas do evangelho. ですから私はこの福音をちょっとずつ生きる Eu ことができない preciso viver o evangelho na sua totalidade. 私は福音を完全に生きなけ Eu ればならない。 preciso viver o evangelho na minha totalidade. 私は完全に福音を生 Deus きな me ければな chamou ら para ない。 isso. 神様は私はそのために呼んでいる。 Aleluia. Glória a Deus. ハレルヤ。 Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Abacuque, 皆さんハバクク書を一緒に開きましょう。 capítulo 3. 3節、 Oh, 3 aleluia. 章。 Abacuque, capítulo 3. ハバククの3章。 E o versículo de número 1. 1節。 Glória a Deus. Não consigo ler isso. これ読めない。ポルトガル語のみで読みます。 Eu vou ficar com o meu mesmo. 私ので読みますね。 Diz assim, o capítulo 3 e o versículo 1. A oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Abacuque cantou isso. ハバククのこれ歌なんですね。詩語のようでね。 Ele disse: tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, 主よ、この年のそれを繰り返してください。 e no meio dos anos torne-a conhecida, そしてこの年の中で思い巡らせてください。 e na tua ira そしてあなたの怒りのうちにも tenha misericórdia de nós. 憐れみを忘れないでください。 Esse é um dos textos mais fantásticos das Escrituras. こ Para の mim. 聖書の中で私は本当にこの箇所素晴らしいと思い É ま um す。 dos textos mais extraordinários. 私は本当にこの素晴らしいと思ってる。 Abacuque ele era um profeta muito abençoado. ハバククは本当に素晴らしい預言者ですよ。 E se você ler o capítulo 1, あなたがこの一章を読めば、 você vai perceber que Abacuque ele está muito triste. ハバククは悲しんでるのを見受けられるでしょう。 Ele está falando com o Senhor, dizendo: Senhor, por que tu me fazes ver derrota? そしてハバククは言うんです。主よ、なぜ負けることしか見てないんで Por しょ que う tu か。 me fazes ver problemas? なんで問題しかないんでしょうかと。 Por que eu só vejo destruição? なぜこの廃墟、暴虐しか見れないんだ。 Por que tu me mostras a iniquidade? なんで私にその暴行と暴虐を前にあ Se るんだ。 você ler o capítulo 1 do versículo de 1 a 5, 1節から5節を見ると、 é isso que vai estar escrito lá. そこに書いてあるんです。 Ele
disse: eu só vejo destruição, 私は暴虐と暴行、 eu só vejo violência. 私は争いしか見えない。 Por que a lei se afrouxa? なぜ立法は眠っているの E か。 por que a justiça nunca se manifesta? 裁きはいつまでも行われま Ele せ está ん。 dizendo: Senhor, por que eu tenho que passar por essas coisas? なんで私はこういった箇所に入らないといけない Você já se perguntou por que Deus faz você ver coisas ruins? なんであなたが悪いものに目を留めるか考えたことありますか？ Por que é tanta dificuldade? なんでそんなに難しいか分かり Nós ますか？ acabamos de sair de uma pandemia. 私たちはもうすごい大恐慌の内から出ました。 Deus desacelerou o mundo. 神様は世界のスピードを止めたんです。 Deus desacelerou o mundo com essa praga. 神様はこの病気によって地球を止 E め eu ま não した。 vou dar nenhuma legalidade para o diabo para dizer que foi o diabo. で、私はこれ悪魔に何もメリットをあげたくないんです。 Que quem cria os filhos de Deus é で、 Deus, 神の子を作るのは神です。 não é o diabo. 悪魔じゃないんです。 Então, Abacuque, ele vivia triste. Se você ler o capítulo 1, você vai ver isso. で、ハバククは一生を見るとこれを見ることができます。 Abacuque dizendo: ハバククは Senhor, por que tu me fazes ver tanta coisa ruim? 主はなぜこんなに悪いものが起きるのか。 Você já se perguntou isso para o Senhor? あなたは主にこれを聞いたんでしょう Por que eu tenho que passar por isso? 私はなんでこれを通らな Por いとい que け eu ない tenho que ver isso? なんでこれを見ないといけないの Meu か。 Deus, está aqui, ó. Terei de ver esta maldade para sempre, porque preciso assistir a tanta opressão. なぜこ Para の qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo inteiro. 一章の3節にはこう書いてあります。 Abacuque está reclamando com Deus. ハバククは神様に訴えをしてい Ele るん está です。 dizendo: por que a vida não é melhor? Por que as coisas não são なんで melhores? 人生が良くならないのか、なんで物事が良くならないのか。 Mas no versículo 5, でも5節では、 no versículo 5 acontece algo extraordinário. 5節では素晴らしいものがあります。 Observe as nações ao redor. 違法の民を見、 Olhe e admire-se. 目を止めよう、驚け、聞 É き。 Deus falando aqui. 神様が言ってるんですよ E Ele está dizendo: pois eu faço algo em seus dias, 私は一つのことをあなた方の時代に algo す que る。 vocês não acreditariam, それが告げられてもあなた方は信じない。 mesmo que alguém contasse isso para vocês. それが告げられてもあなた方は信じ Deus な está い。 dizendo para Abacuque: relaxa, mano. 神様はハバククに、おいおいつけよ。 Relaxa aí, descansa. 落ち着いて休み O なさ que い。 você está vendo não é realmente o que está acontecendo. あなたが見ているものは起きていることではない。 Porque pior do que não conhecer a realidade presente この今、この現実を知らないよりも、 é não conhecer Deus presente na realidade. 神様が現実にいないというのが悲しいんで Eu す。 preciso entender Deus nos movimentos do mundo. 私は世の中の動きを見ながら、 Porque senão eu vou desanimar. 私はやる気を失ってしまう。 Quanto mais eu busco a Deus, parece que pior だか fica. ら祈れば祈るほど悪くなっているようなイメージがあって。 Mas Deus não trabalha para melhorar as でも coisas. 神様は物事を良くするために頑張ってないんですよ。 Deus trabalha pela vida eterna. 神様は永遠の命のために働いているん Deus です。 não, eu não vim para servir ao Senhor para melhorar de vida. 私は自分の人生を良くするために神様を受け Eu 入れ vim てます。 servir ao Senhor para viver para sempre. 私は永遠に生きるために神様に会っているんです。 Aleluia! ハレルヤ。 Eu preciso conhecer o plano eterno do Senhor. 私は神様の永遠のプランに出会わないといけない。 Porque se eu entendo isso, 私がこれを理解すると、 eu nunca mais vou comprar amor pelo serviço. 私は二度と働きに対して悲しくならない。 Eu nunca mais vou fazer algo para me sentir alguém. 私は誰かに何か自分を Eu vou 自慢す entender るため por に que, que Deus me chamou. なんで神様は私を呼んだの E か。 Abacuque está abatido. ハバクキはここで悲しん Ele でい está た。 triste. 彼は悲しんでいた。 Porque ele só vê problema e derrota. 彼は暴虐と暴行しか見ない。 Mas no capítulo 2, でも2章から parece que Abacuque acorda. ハバククが目覚めたみたいです。 Ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia 私は見張りどころに立ち、 e colocar-me-ei sobre a fortaleza. 砦にしかと立つ。 E vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. 主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よう。 E quando o Senhor percebeu que ele parou de criticar, そして主が彼が悪いことを言うのを ele やめた。 parou de falar mal do que estava vendo. 彼が見ているものを悪くやめた Quando 時、 Deus percebeu que ele mudou a sua mentalidade, そして彼の考え方が変わって気づいた時、 quando Deus percebeu que ele se posicionou, 彼が自分の位置づけを持った時、 Deus não precisa de profetas da internet falando mal da igreja. 神様はインターネットの預言者たちが教会の悪口を言ってるのどうでもいいんですよ。 Deus não precisa dessas そういう pessoas. 人々神様いらないから。 Deus precisa de alguém que se importe por aquilo que está vendo. 何を見てるかに気にかける人たちを神 Deus 様 não は求 precisa めて de いま alguém す。 para criticar ninguém. 批判する人を神様は求めてません。
Deus não investe unção em críticos. 神様は批判をする人たちに何も油を注ぐ。 Deus investe unção em quem se importa com 気 aquilo que に está かける vendo. 人に神様は油を注ぐんで E す。 quando Abacuque se posicionou, でハバクキが自分の見張り台に立った ele 時、 disse: sabe o que eu vou fazer? 私は何するか Eu 分か vou る？ parar de falar. 私は喋るのやめよ Eu う。 vou subir na torre de 私は vigia. 見張り台に登っ E て eu vou ouvir uma pessoa só. 一人の人しか聞 Eu かな vou い。 ouvir a Deus. 神を聞くん Eu だ。 vou parar de acreditar no que eu estou vendo. 私が見てるものをやめ E て、 eu vou passar a ouvir aquele que está falando comigo. そして私にかける人を E 聞こ quando Deus percebeu, う。神様が聞いた時、 e quando Deus percebeu que ele mudou a sua mentalidade, 彼の考えを切り替えた mudou a 時、 sua posição, 彼の立ち振る舞いを olha 変 o え que た時、 diz o versículo 2. 2章にはこう書いてあり O ます。 Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. 主は私に答えられた幻を板の上に、 Escreve a visão. 幻を板の Grava 上 em に suas tábuas, 確認せよ。 para aquele que passa correndo possa ler. これを読む者が救死として走るた Porque め、 a visão ainda vai se cumprir 幻は成就す no る。 tempo determinado, 悲しい時に mas se apressa para o fim. 終わりがついて続 Ela け、 não falhará. これは決して終わることはない。 E se ela tardar, mas o meu justo pela fé viverá. でも正しい人はその Não, 信仰 você によって precisa entender isso. これを理解しないといけない。 Abacuque está ali criticando e falando mal. ハバクックはそこで悪口ずっと言ってました。 No capítulo 1, 一章で、 no capítulo 2 ele se posiciona. そして二章で彼は立ち上がって、 Ele diz: eu vou parar de falar. 私は悪いことを言うのやめよう。 Eu vou ouvir aquele que fala comigo. 私に聞いてる人を。 E quando ele se posicionou, そして彼が立った時、 Deus disse: escreve a visão que eu vou te 神 dar. 様は幻を書き記す。 Deus não dá visão para críticos. 神様は批判する人に幻を Deus 見せ dá ません。 visão para homens e mulheres 神 posicionados. 様は立っている場所に立つ Homens 人 e たちに mulheres 見 que せ se importam com os outros. 人々に気にかける人、 Homens e mulheres que não acreditam só naquilo que estão vendo, そして自分の何を見てるのか、 mas naquilo que Deus está dizendo. そして神様が言ってる E こと、 Deus disse: escreve a visão. そして言うんです。その幻 E を書く。 fica tranquilo, a visão não é para agora. 幻は今のためじゃない。 Mas se ela tardar, espera. でもそれが遅れたら待ちなさ Porque い。 ela não vai falhar. 必ず来る。 Vai ter gente soberba no caminho. 誰かが傲慢になるかもしれない。 Vai ter gente que acha que já descobriu tudo. 全て知ってると思ってる人 Vai がい ter るかも gente しれ que ない。 acha que já viu tudo. 全部見たと思う Não 人 se がいるかもしれない importa com os soberbos. 彼らに気にかけてはい O けな meu い。 justo não vive assim. 私の正しい人は O meu justo pela fé viverá. 正しい人は信 O 仰 meu によって justo 生きる。 espera naquilo que eu disse. そして私の言ったことに O 従 meu う。 justo não cria seu próprio fogo. 正しい人っていうのは自分の方 Não を作らな cria い。 sua própria vontade. 自分の願いはない O。meu justo espera. そして彼は待つんで E す。 olha agora o que nós lemos no capítulo 3. そして3章に何て書いてあるのか覚えまし Olha ょう。 como eu abri essa reunião. このオープニングを覚え出してくださ O い。 homem que estava criticando no capítulo 1. 1章で非難をしてた人が Agora no capítulo 3. 3章で Sabe como é que termina o capítulo 3? 3章の最後どうやって終 Sabe わる como é que か。 termina o livro de Abacuque? ハバクク書はどのように終わ O るか。 capítulo 3, versículo 17. 17章には Sabe o que, que ele diz? 何て書いてあるか。 Ainda que a figueira não floresça, イチジクの花が咲か ainda que não haja produto na ぶどう vide, の木は実を実らせず ainda que as colheitas de azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram no campo, 家畜は何も作らなくても todavia eu me alegrarei no 私は Senhor. 喜 Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. ぶ喜ぶ。 Toque alguém que está do seu 誰 lado かを触れてくださ e い。 diga: se posicione. 立ち自分の場 Deus 所に quer 立ち te なさい。 mostrar algo profundo. 深いものを神様は見せたい。 Saia desse lugar de crítica. 自分の批判の場所に Saia 立ちなさ desse い。 lugar de ostentação. 自分の傲慢から捨て Saia なさ desse い。 lugar de falar de tudo que você está 悪 vendo. 口を言うのはやめなさい。 Comece a prestar atenção no que Deus está tentando dizer. 何を言ってるのか見なさい。 Aleluia! Você está me entendendo? わかりますか？ Esse é o livro de これ Abacuque. がハバククの書で De す。 alguém que pede avivamento. リバイバルを求めてる人の書です。 E quem é que pede avivamento? リバイバルを求めてる人。 É um coração de compaixão. これは燃えている本当です。 Compaixão. 憐れみに燃えてるんだ。 Compaixão não é pena.
皆さん憐れみというのはかわいそう Não é と quando 思うこと alguém で diz は eu ない tenho pena de você. あなたはかわいそう Não, quem tem pena de você se sente superior a あな você. たのことかわいそうと思ってる人はあなたに上だと思って Mas るん quem です tem compaixão de で você, も憐れんでる人というのは coloca o seu coração na sua あなた miséria の心その人の心をあ e なた quer にあげてるん ajudar です você. あなたを手伝いたい Isso para mim é um avivamento. それはリバイバル Avivamento é alguém que se importe com a causa de Cristo. リバイバルというのはキリストのこのことに対して気 E にかけ ainda る que 人 os たち vasos se quebrem na mão do Senhor, そう主の御手で器が割れたとしても vasos quebrados na mão de Deus, 主の手で器が割れても não é o fim da história, 全てが終わるわけじゃない não é o fim da vida. それは終わりじゃない Um vaso quebrado na mão de Deus é um batismo de continuidade. 神様の御手で割れた器はずっと続けられるんです É Deus quebrando você e refazendo você todos os dias. 壊して作り Vaso quebrado na mão de Deus é isso. 神様の手で壊される Aleluia. そういうことです Eu preciso entender isso. 私はこれを理解しないといけない Quem quiser a graça 恵みを求める者 que excede a todo entendimento 全ての理解するレベルに vai ter que ter fé para abrir mão do entendimento. そして理解力を捨てる覚悟が必要なんです信仰 Quem quiser viver na graça 恵みによって生きたいならば que excede a todo entendimento, 全ての理解力を超越した恵みによって vai ter que ter fé para abrir mão de todo 理 entendimento. 解力を捨てる信仰が必要なんです Porque é assim que Deus faz. 神様はそのようにやる Deus está comissionando nesses 神 dias 様は今あなたに伝令を送ってるん homens です e mulheres que saem de um lugar de crítica 批判の場所から出 e て entrem num lugar de entendimento, 理解の場所に行くんです que possam ouvir a voz de Deus e dar resposta para a sua 私は geração. 神様の声が世代に応えてるのが聞こえます Lembra quando Jacó estava ali em Betel? ヤコブがベテルにいた時覚えてますか O que Jacó viu em Betel? ヤコブは何をベテルで見たんでしょう Ele viu uma escada 彼は見たんです onde céus e terra se conectavam. 天と地がつながっている場所 E quando ele acordou, そして彼が目覚めた時 ele disse: Esse lugar é Betel. この場所はベテルだ Esse lugar é a casa de ここ Deus. は神の家だ O que é a casa de Deus? 神の家って何でし É ょ um う lugar onde céus e terra se 天と地が encontram. 出会う場所です E quem é a casa de Deus? 誰が神の家でしょうか Onde céus e terra se encontram? 天と地がつながる場所はどこです Na か casa de Deus. 神の家です Então, por favor, deixe a terra. ですから地上を早く捨ててくだ Deixe さ a い terra. 地上を捨ててくださ Nada na terra vai satisfazer い você. 地上のものはあなたを満たすことはでき Nada な na い terra vai satisfazer 地上の você. ものはあなたを満たすことはできない Você pode ter muito dinheiro. お金がたくさんあっても Você nunca estará satisfeito あなたは completamente. 決して満足することはできない Por quê? なぜかというと Porque nada na terra pode suprir você. それは地上のものはあなたを満たすことができないからです Por quê? なぜかというと Porque você não é daqui. それはあなたがここにいないからです Aleluia. ハレルヤ Você precisa ser preenchido pelo céu. あなたは天によって満たされな E いといけない Betel é isso, é casa de で Deus. ベテルは神の家だ Aleluia. ハレルヤ Deus tem verdades profundas para colocar no seu 神 espírito. 様あなたの霊の中に深い真理を Agora, 置いてあります verdades profundas precisam de realizações práticas e simples. 深い真理というのは確実に現実に持ってこな Há い uns dias atrás eu estava na marginal do Tietê, em São Paulo. 何年かHá uns dias 何 atrás. 日か前私はサンパウロのチエテ通りという場所にいま E し esse rio Tietê, たそのチエテ川っていう ele のは é muito sujo. すごい汚いんです E ね eu estava no carro, alguém me disse: で誰かが私に言ったんです Esse rio aqui é podre. この川は腐ってる E eu disse: Não, alguém apodreceu esse 違 rio. うんだ誰かが川を腐らせたんだ Esse rio não é podre. 川は腐ってないよ Alguém apodreceu ele. 誰かが腐らせた Porque se você for na fonte do rio, あなたがその川の泉に行けば aonde ele nasce, その川が生まれてるところに行け você pode beber da sua água. ばあなたはその水を飲めるはずで O す problema é que no caminho, それは道の途中 esgotos vão entrando, 汚い水が汚染水が dejetos vão entrando, 汚い汚物が入って pessoas vão colocando sobre o rio 人々がその川に戻す sujeiras. ゴミを Mas se você for lá na で fonte, もあなたが泉に行けば aleluia, Aleluia. você pode beber da água. その水を飲むことができる Então, às vezes as pessoas dizem: o evangelho, eu não acredito mais no evangelho. ああ私は福音を信じて O ない problema não é o evangelho. 福音は問題じゃないん O です problema é que no caminho pessoas foram colocando coisas, 人々がその中で働いてた foram colocando atributos. これは
foram colocando estímulos. この自分の属性や自分の E o evangelho não precisa disso. 福音はそんなものはいら O ない。 evangelho na sua origem ele é puro. 福音は純 E 粋。 você pode beber dessa água. その水を飲めるはずなの。 E o Senhor disse que quem crê em mim, 神様は言ったんです。私を信じた人は rios de água viva fluirão do seu 命の川 interior. が自分の中から出てくる。 E é nesse lugar que você tem que voltar todos os dias. その場所からあなたは毎日帰らないとい Nesse けない。 lugar que você tem que voltar todos os その場所 dias. にあなたは毎日戻らない。 Colocou dentro de você. 神様はあなたの中に置いた場所。 Não pense que o diabo trabalha para você fazer a vontade dele. 悪魔があなたのやりたいことを、悪魔はあなたに自分の仕事をやってほしいと思 O ってる。 diabo não trabalha para você fazer a vontade dele. 悪魔は俺の願いを叶えてくれと思ってないんで O す。 diabo trabalha para você fazer a sua vontade. 悪魔はあなたが自分の欲を満 Ele たす não のに precisa que você faça a vontade dele. 悪魔の願いなんてないんです。 Por isso que quando ele levou Eva diante da árvore, ですからこれは悪魔はイブを命の木に持ってった時、 ele não pegou a fruta e deu para ela. この悪魔が取って食べたんじゃないんです。 Ele fez com que ela mesma pegasse. イブが自分で取ったんです。 Porque essa era a sua vontade. それは彼女は理解がそれだった O。diabo trabalha para você fazer a sua vontade. 悪魔はその欲を働かせる。 Aleluia. ハレルヤ。 E nós precisamos entender isso. 私たちはそれを理解しないといけない。 A promessa de Deus nunca foi encher a terra com a sua glória. 神様の約束っていうのは栄光で地球を満たすわけじゃない。 A promessa de Deus foi você reconhecer que a terra já está cheia da sua それ glória. はあなたが地上はもうすでに神の栄光で満 A たされて terra る。 está cheia da sua glória. もうすでに満たされてるんです。 Mas nós não podemos ver isso. でも私たちは見れない。 Abacuque fala isso no capítulo 2, versículo ハバ 14. ククはそれについて言ってます。 Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. 全地は主の栄光を知る。 Mas a terra já está cheia de glória. でもすでに地球は栄光で満たされてますよ。 Se você ler o livro de Isaías, あなたがイザヤを呼ぶなら do ば、 capítulo 1イザヤの一章、 ao capítulo 6, そして、6章までいくと、 Isaías está sempre falando mal dos outros. イザヤはいつも人の悪口を言ってます。 Isaías está dizendo: ai de ti, pecador. あなたは罪人だ。 Ai de ti, prostituta. あなたは Ai 神 de の罪 ti, を犯して bebedor de vinho. あなたはブドウ酒を飲んでる。 Mas no ano que morreu o rei Uzias, でもウジヤ王が死んだ時、 Deus tira Isaías do seu lugar 神様はイザヤを取って、 e leva ele para cima. そして彼を上に持っていくんです。 Isaías tem uma visão do trono de Deus. イザヤは神様の恵みを E 直 ele す。 está sempre falando mal da terra. いつも彼は地上の悪口を言って Ele ます está dizendo: a terra está desolada, そして地上は荒れ地だ。 a terra está destruída, もうこう破壊され a てる。 terra está acabada. 地上は終わってるんだ。 Mas daí Deus muda ele de そ posição, して神様を彼を場所を変えるんです。 tira ele da terra 彼を地上から取って、 e leva ele para cima. そして彼を上に持っていくんです。 Então agora, olhando do jeito que Deus vê a terra, そして神様の目線から地上を見せると、 ele diz: uau, わー、 toda a terra está cheia da sua glória. 全世界は神様の栄光で満たされてる。 Talvez o seu problema não seja de visão, あなたの問題はあなたの目が悪いわけじゃない。 seja de ambiente. 多分空間が悪いん Porque だ do と。 lugar que você está, você só vê problema. あなたの視点を見るとあなたは問題ばかり見てる。 Deus precisa levar você junto com ele. 神様はあなたを上に連れて行きた Deus いんです。 precisa levar você para um pouco mais para cima, 神様はもう少し上にあなたを para 連れて行き você たい。 ver o que Isaías viu. イザヤが見たものを見るために、 Porque na terra 地上では ele só via defeito. 彼は悪いものを Mas 知っ no て ano な que かった。 morreu o rei Uzias, でもウジヤ王が死んだ年、 Deus levou ele para cima. 神様は彼を上に連れて行きました。 Ele não só viu que a terra estava cheia da sua 地 glória, 球が彼の栄光で満たされてると見たんじゃなくて、 mas Deus olhou e disse: a quem vou enviar? 誰を送ろうかと神様が言 Ele って、 disse: eu, 私です。 envia-me a mim. 私を送ってく Porque ださい。 talvez no ambiente que você está, você só se importa com você. そしてあなたのいる空間で自分のことしか考えてない。 Então Deus precisa levar você para o andar de cima, でも神様あなたを上の段階に para 連れて você 行っ ter て、 uma visão clara daquilo que Deus está fazendo. 神様が何をしているのかはっき E り aí 見てほ você しい。 vai parar de se preocupar com você. であなたが自分の問題を Você vai para a igreja e vai sair da fila da bênção. そして自分のこの祝福をお願いしますという祈 E りをやめ você る não んです。 vai para a igreja para ser abençoado あ por なた Deus. は祝福されるために教会に行かないんです。 Você vai sair da fila da bênção e vai entrar na fila do propósito de あなたは Deus. 祝福から神様の目的の場所に入る。 Porque às vezes nós temos esses costumes. 私たちはそういった場所に入ろうとする Nós から。 dissemos: quem veio buscar a sua bênção? 誰があなたと祝福をもらいに来たの？ Bênção não é uma coisa que você pega. 祝福っていうのはあなたが取ったものではなく、 É um lugar que você entra. あなたが入る場所です。 É um lugar que você vive. あなたが生きている場所。 Você vive na bênção. あなたは生きるんです、祝福の中。 Bênção é isso.
これを考えて É um lugar que você vive em Deus. あなたが神にあ Não é って生 uma きるん coisa で que す você pega. あなたが取って É um ambiente que você vive. あなたの生きてい E る às vezes 空間 nós です falamos: o melhor de Deus está por vir. 私たちの神様の素晴らしいものが来ます O melhor de Deus não está por vir. 神様の素晴らしいものが来るわけじゃない O んです melhor de Deus já veio, é 神様の Jesus. 一番いいものはすでに来てるんですイエス様です O よ melhor de Deus já está aqui, é 彼 o はもうすでに Espírito ここにいるん Santo. ですイエス聖霊です Eu não preciso esperar mais nada a não ser a sua volta. Porque Jesus já está イ presente. エス様はすでにここにいるんです Jesus já está aqui. イエス様はすでにここにい O ます que mais eu estou esperando? 何を待つんですか Por que eu não entro no seu なん propósito? で神様の目的に入らないんですか Por quê? Porque eu ainda estou preocupado comigo. なぜかというと自分のことばかり E Abacuque também entendeu isso. ハバククもそれを理解しま No した capítulo 2, versículo 14, 2章の14節 Abacuque diz isso. ハバククは言うんです Pois assim como as águas enchem o mar, 誠に水が海を覆うように a terra se encherá do conhecimento da glória. 地は主の栄光を知ることで満たさ A れる terra não vai se encher de glória. 地は栄光で満たされるわけじゃない Ela vai se encher do conhecimento da 栄 glória. 光を知ることで満たされる Porque a glória nós já temos. それは栄光すでにあ Olha, る eu から vejo glória aqui. あここに栄光 Eu がある vejo glória ali. あそこに栄光があ Eu る vejo glória aqui. ここに栄光が Tem ある glória aqui também. そこにも栄光がある O que vai, a terra vai ser cheia do conhecimento da glória. 地球は栄光を知るんです Ou seja, nós vamos conhecer o que temos. 私たちは自分の持ってるものを知るんで E す quando conhecemos o que temos, vamos dar respostas で私 corretas. たちが自分の持ってるものを知った時に正しい応 A 答をす terra るんです precisa disso. 地球はそれが必要なんです Você precisa conhecer o que você あ carrega. なたは自分の何を持ってるのか知らないといけ A ない pior coisa que pode acontecer para uma terra 地球に起きる最悪のことは é ela não conhecer o que ela tem. 地球が何を持ってるのか理解しないことです A pior coisa que pode acontecer そ para れ uma は terra 最悪のことです é ela não conhecer o que ela tem. 自分の持ってるのを知らないということです Japão, a glória de Deus está 日 aqui. 本神の栄光はここにあります Vocês precisam conhecer o que vocês têm. あなたたちの持ってるものを知らないといけない Por que pessoas tiram as suas próprias な vidas? ぜ人々は自殺するのでしょうか Porque elas não reconhecem aquilo que têm. 自分の持ってるものを認めな Não いから valorizam aquilo que Deus entregou para 神様が elas. その人々に与えたものを理解できない Deus から te chamou, olhe para você primeiro. 神様はあなたを呼んでる自分を見なさい É para você que você tem que olhar. あなたは自分自身を見ないといけない O que vai começar em Deus já está com você. で神様に始まるものはもうあなたの中にあります Tudo que você vai ter, vai ser e vai fazer já está em あ você. なたの持ってるものであなたが必要としているものもあなたの中にあるんです Eu preciso então olhar para dentro de mim. そしたら自分の中を見ないといけない Porque a partir daquilo que eu estou vendo em mim, これは私が自分の中で何かを見るとき eu começo a funcionar para os outros. 私は人々のために機能をす A るように terra なる precisa do conhecimento da 地 glória. 球は栄光を知らないといけない Por quê? なぜかというと Porque a glória já está aqui. 栄光はすでにここにあるから Mas por que não vemos? じゃあなぜ見えないんでしょうか Porque esse é o trabalho de Satanás. それはサタンのやってることだからです 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 第2コリントの4章4節 Diz que Satanás tenta cegar o entendimento 悪魔はその覆いをかぶさって para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. キリストの見姿である光を輝かせないようにするんです Você é a imagem de Deus. あなたは神の姿なんで Mas すよ você não percebe que você carrega で isso. もあなたはそれを持ってるって知らないんで Mas す você é a imagem de でもあな Deus. たは神様の Aleluia. ものです Louvado 形です seja Deus. ハレルヤ Um dia trouxeram uma moeda para Jesus. ある時イエス様のところに E Jesus perguntou: de quem é essa imagem? 銀貨を持ってきてそして誰の絵が描いてあるんですか Alguém disse: é de César. それはセサルのものです書いて Ele ある disse: então dá a César o que é de セ César. サルのものはセサルに返しなさい Por que César colocou a imagem dele numa な moeda? んでセサルは銀貨に自分の顔を置いたんでしょう Porque você sempre vai associar a sua imagem àquilo que é importante para 自 você. 分にとって大切なものに自分の姿を置くからで Quando す César colocou a imagem dele numa moeda, セサルが自分の顔を ele estava dizendo: dinheiro é importante para mim. 私にとってお金は大切だって言ってるんで Por que você acha que Deus associou a imagem dele a você? すなんで神様は彼の姿をあなたに似せたんでしょうか O que ele está tentando dizer para você? 彼があなたに何を言おうとしてるのか Deus não associou a imagem dele a uma árvore. 神様は気にしなかったんです自分の Ele não 形を associou a imagem dele a um 自 peixe, 分の姿を魚に見せなかったし a um animal. 動物に似せなかったんで Até す porque Deus não disse a árvore nasce. 神様は木を生まれよって言わなかったんです Deus disse terra produz a 神様は árvore. 地を
植物を産ませ Por な isso さ que い。 você tira a árvore da terra, ela morre. ですからこう木を引っこ抜くと死ぬん Porque です。 ela desliga da sua fonte de 自分の vida. 起源から離れるからです。 Deus não disse peixe nasce. 神様は魚に生まれなさいという Deus disse água produza seus peixes. 水よ魚を生みなさい。 Quando você tira o peixe da água, ele também morre. 魚が水から出たら死ぬでしょ Porque ele desliga da fonte que o criou. う。これは彼を作られたものをから離れるから。 Mas quando Deus criou で você, も神様あなたを作った時 ele não disse água produza, 水を生まれなさ terra い。 produza. 地を捨てる地を作りなさい。 Ele disse façamos nós, 私たちが人を作 o ろう。 homem, 人間を a 作ろう。 nossa imagem, 私たちの a 姿。 nossa 私た semelhança. ちに似せて。 Aleluia. ハレルヤ。 Por isso você também não pode andar longe de で Deus. すからあなたは神から離れてはいけ Porque ない。 você desliga da fonte que te criou. あなたの作られた姿から離れてはいけない。 Deus não terceirizou você. 神様はあなたを第三者に任 Deus せな não かっ disse た。 terra produza, 神様は地上にあなたに água produza. 水を人間を作れじゃな E い。 ele não disse haja homem. 彼は人よ生まれようと言わな Ele かった。 disse façamos. 人を作ろ Sabe o que significa isso? う。これはどういうことかというと、 Árvore, ele disse haja árvore. この木にはこう Terra produza 地 árvores. 上よ木 Mas を homens, ele disse não, ele でも disse 人は façamos. 人を作ろう。 Sabe o que significa これはどうい isso? うことかというと、 Deus tocou em você. 神様あなたを触った。 Ele formou você. あなたを形作った。 Para deixar claro o quê? はっきりさせるためです。 Que a relação de Deus com o homem é de toque, 神様はあなたに触りたいんです。 é de afeto, あなたをハグしたい。 é de carinho. あなたを良くした Por い。 isso que todo homem, ですから ele não dirige a sua casa só com palavras. 自分の愛してる人に口だけじゃ意味ないで Ele しょ。 dirige com afeto, 優しくするでしょ。 ele dirige com carinho. 触るでしょ。 Aleluia. A Bíblia diz: beija teu filho 聖書には自分の子を口づけしなさいと。 para que ele seja sábio. 彼が知識を得るために。 Aleluia. A relação de Deus é com toque. 神様はあなたに触りたい。 Deus tocou você. 神様はあなたに触りたい。 Ele formou você. あなたを形作ったんだよ。 Ele não terceirizou o serviço. 神様はこの誰か第三者に委託し Ele なか não った。 pediu para ninguém fazer. 誰かに頼まなかったん Ele です。 disse: você é a minha imagem, あなたは私の姿だよ。 meu salém. 私のサレム。 Você é a minha imagem. あなたは私の姿 Ou seja, だよ。 você tem o meu caráter. あなたは私の人 Você 格を tem 持 a って minha る。 santidade. 私の清さを持ってい Eu る。 vou fazer você para você ser puro como eu. あなたは私のように記憶できるんだよ。 Mas esse homem foi misturado com a terra. でも人は地上と混ぜら Por れた。 isso ele tem que decidir quem vai そう governá-lo. すると毎回あなたは誰かに統治されないといけない。 Se é céu ou se é terra. 地上にあなたはどうなってるでしょう。 Aleluia. A terra não pode curar a terra. 地球は自分で自分のことを癒すことはできない。 Aleluia. Por isso a pior coisa que pode acontecer para você ですからあなたに起こりうる最悪のことは、 é você não reconhecer quem você é em Deus. あなたが神にあって自分が誰なのかわからな E a い。 religião vai estar sempre colocando alguma coisa de fora. でいつも宗教は外のものを何か置いたりしま Vai す。 dizer, faz isso, これをやりなさい。 faz aquilo. あれをやりなさい。 Ó, unge isso. これをやらないとダメよ。 Nós temos muitas coisas ungidas no altar. 宗教は私たち多くのものを油 Nós 注ぎ temos ます água。ungida, で油注がれた panos 水、 ungidos. 油注がれた犬。 Mas nós precisamos de homens e mulheres でも私た ungidos. ちは油注がれた人が必要なんです。 Aleluia. Eu acredito que Deus pode curar uma pessoa com um lenço 私は ungido. 信じますよ。この布を使って人々 Eu を神様が mesmo, 癒 eu す。 mesmo já experimentei isso. 私はこれやったことあります。 Eu estava em Portugal uma vez 私はポルトガルにいるとき、 e eu ungi um lenço cheio de óleo 私はもう油を垂らしたんです。 e disse para alguém: leva para aquela mulher que tem câncer. がんを持ってる人に持っていきなさい。 E ela foi curada. そしてその人は癒されました。 Ela foi curada. その癒されました。 Mas eu não cheguei no Brasil e fiz a campanha do lenço で ungido. も私はブラジルに行ってさあこの布をたくさん売ろう、ハンカチを売ろうっていうの。 Por quê? なぜかというと、 Porque uma manifestação 一つの動き働きは não substitui uma doutrina. 聖書よりもすごくないんです。 Deus manifesta de várias formas. 神様はたくさんの Mas a 方法で doutrina de 作りたい Deus ainda é a で palavra も de Deus. 神様の教理というのは聖書にあるんで O す。 problema é que nós pegamos uma ação que deu certo 私たちは神様がやった一つの働きを e transformamos aquilo numa doutrina. これを法則法律に変えて E しまう。 você não pode prender a unção. あなた油注ぎをこれ止めてはいけない。 Aleluia. ハレルヤ。 Se você pegar uma garrafa de あなた água がペットボトルを取って、 no seu selo, あなたのこの na sua tampa, その蓋には vai ter o prazo de validade こ dela. の賞味期限というのがあるんです。 Validade para água. 水に賞味期限？ Mas por que essa água tem validade? なんで賞味期限の水はあるの？ Porque ela está presa. 捕まってるからです、この中に。
Se ela estivesse numa cachoeira, これが滝だったら correndo, 川だったら ela não teria prazo de 賞味期 validade. 限なんかない Sabe quando é que a unção tem prazo de validade na sua 油注 vida? ぎが消費期限があるのが Quando você para de correr para os あなた outros. が川をやめるからです Quando 川を você 止めるか para ら de です fluir para os outros. あなたが溢れなくなるからで Quando す você prende a unção あなたが油注ぎを止めると e き você diz é tudo meu, ああこれは全部俺のだ é tudo meu, 誰にもあげない você está protegido. あなたは守られてるよ Mas também você não consegue tocar ninguém. もう誰も触れることはできないで Você す não vai あな mudar た a に vida de ninguém. 誰もあなたに触れることはできない Bom, sua água é boa. Graças a Deus Então deixa o rio correr de você. 川を流してください Não vai acabar nunca. 終わらないですよ Quanto mais você serve, あなたが使え mais vai fluir do seu interior. あなたの内側から出ます Eu preciso entender o amor de あな Deus. たは神の愛を理解しないといけない Não é só sentir, 感じるだけじゃダメ porque eu posso esquecer o que eu sinto, 私の、聞いてるものを忘れるかもしれな mas い nunca vou esquecer o que eu entendi. でも決して理解したものを忘れることはない Então o amor de Deus você não só で sente, すから神の愛は感じるだけじゃダメなの você entende. 理解するんです E o dia que você entender o amor de で Deus, 少しでも理解した時 você não coloca mais limites no amor de もう Deus. 神の愛に限度をつけなくな Você る vai querer tocar todo mundo e salvar todo mundo. みんなを触れてみんなを救おうとします E até as pessoas que não merecem o seu amor, であなたの愛を受けるに値しない人でも mas precisam dele, その愛を必要な人 serão たちがいます tocados por você. あなたによって触れられま O す Senhor te diz essa noite, 神様はあなたに言います anda na minha presença e ser 私の perfeito. 臨在の歩きなさい Porque é o único lugar que eu sou perfeito 私が完璧な場所っていうのは神の中だけなんで é す na presença dele. 神の臨在の中です Porque a presença dele, a perfeição dele cobre toda a minha imperfeição. 神の完璧さが私の不完全を直すんです E perfeito não é ausente de defeito. で完璧っていうのは悪いところがないっていう É 意味じゃな andar く de て uma forma que eu consiga cumprir o meu propósito. 私の目的を全うできる人が完璧な人 O です pecado nunca vai ser maior do que a graça de Deus. 罪っていうのは神の恵みよりも Nunca, nunca. 勝ることはない O dia que nós acharmos a graça de Deus, a gente vai se esforçar para se livrar do 神の pecado. 恵みに出会った時に罪から逃げようとし E ま às す vezes nós transferimos muito para libertação, 私たちは解放の祈りをします nós transferimos a nossa falta de perseverança, 私たちの忍耐の少なさを nós transferimos a nossa safadeza 自分の、不甲斐なさを para a maldição hereditária. これは私の先祖の呪いだ Eu sou assim por causa dos meus pais, 私のお父さんの呪いだから私 mas は a こんなこと minha で vida não でも começou 違 no うんで ventre da minha すでも mãe. あなたの人生はお母さんのお腹の中から始まってない Eu não sei onde você foi rejeitado, あなたがどこで嫌われたとか mas eu sei aonde 関 você 係な foi い eleito. でもあなたが誰に選ばれ E た é のか知って nesse る lugar que você tem que その voltar, 場所であなたは no 選ば lugar れ que てる você foi eleito. あなたが選ばれたその場所 Então, で querido, nós não podemos mais transferir para a maldição hereditária 私たちはもう先祖の呪いとか言い訳を言ってはいけませ a ん nossa safadeza, 私たちのやる as 気のなさ nossas imoralidades. 私たちの不義 Não, eu acredito na maldição hereditária. 私はこう先祖の Eu 呪いを信じます acredito na libertação. 私は解放の祈りを信じま Mas す nós também precisamos tomar decisões. しかし私たちは決 Dizer, 断をしないといけな não い volto mais aqui. 俺はもうこの罪に Não も volto う mais aqui. ここにはもう Eu não quero mais. もうそんなのいら Um ない dia eu estava pregando o evangelho para um empresário da minha cidade. 私はこの私の町の起業家にメッセージしてる時 E に ele disse: sabe por que eu não vou na sua あ igreja? なたの教会に私が行かないのは何でか分かる Porque vocês crentes não conseguem, vocês não fazem nada. クリスチャンは何もしない Vocês não podem fazer nada. 何もできないでしょ Eu disse: quem disse que nós não podemos? なんでできないって言ってるのって言ったの Ele disse: vocês podem beber? あなたたちは酒飲める Eu disse: pode beber tudo. 全部飲んでいいよ Saquê, 酒 cerveja, ビール uísque. ウイスキー Pode beber? いいの Eu disse: いい sim. んだよ Pode beber tudo que você quiser. 飲めるだけ飲めばいい Ele disse: mas fumar não pode. タバコはダメでしょ Eu disse: pode. いいよタバコも Pode fumar cigarro, タバコも吸っていいよ maconha, 麻薬も crack, どんな広いも charuto, の cachimbo. これもどんな Você 種 pode 類のタ fumar バ o コ que だ você quiser. 草タバコだろう何でもいい Eu disse: pode. いい
いの？ Oh, a sua igreja é diferente. あなたの教会っておかしいねって Eu 言われ disse, て。 sim, muito そうだよ、 diferente. 変でしょ。 Eu disse, そしたら彼は e eu que sou casado, 俺は結婚してるんだけどさ、 pode pular a cerca? あれしていいかな。 Eu disse, 浮気 sim, いいよ。 pode pular a cerca, o muro, o alambrado. 言い訳していい。どんなに浮気していいよ。何股でもいい。 Eu disse, pode fazer tudo isso? そんなん全部やっていいのって。 Eu disse, pode. いいよ。 Eu disse, por que vocês não fazem? で、なんでやらないのって言ったら、 Eu disse, porque nós não queremos. 私たちがやりたくないから。 Nós não queremos fazer. そんなことしたくない。 Deus não colocou um anzol no meu nariz. 神様は私を釣ってないんです。針 Me で。 trouxe, vem. 来い。 Você tem que ser obediente. 俺に従えって言ったんじゃないんです。 Eu não faço porque eu não quero. 私はやりたくないから Porque や eu らない。 fiz uma escolha. 私は決断 Eu したんです。 decidi por Jesus. 私はイエス様のために決断するんです。 Servir a Jesus não é só abandonar coisas イエス proibidas. 様に従うっていうのは悪いものを捨てることじゃないんです。 É renunciar também às permitidas. それはいいことであっても自分で Eu 選 fiz 択 uma しない。 escolha. 私は選択する Eu んです。 quero Jesus. 私はイエス様が欲しい。 Mas pode? いいの？ Claro que pode. 当たり前でしょ。 Eu posso todas as coisas. すべてのことは私は可能。 Mas eu não quero. 私はやりたくないです。 Por quê? なんで？ Porque eu fiz uma escolha. 私は選んだ。 Deus não quer nada de você obrigado. 神様はあなたに無理やり何もしてほしくない。 Amor obrigado é estupro. ちょっと待って、ちょっと待って。Eu tenho que falar isso. 無理やり明かされた愛は強姦です。 Intimidade obrigada é estupro. 無理やり愛されるものは強姦なんです。 Você que é casado aqui, preste 結 atenção. 婚してる人はあなたへこれ言いなさ Você い。 que não é, põe a mão nos seus ouvidos. あなた結婚してないあなたはどうぞ耳を塞いでください。 Ô vida miserável de solteiro. 本当に悲しいよねって結婚してない人は。 O dia que você tiver que fazer alguma coisa com seu cônjuge à força, あなたが無理やり自分の妻をめと isso, らないといけない。 isso não é amor, それは愛じゃない。 isso é estupro. それは強姦で E す。 Deus não quer nada forçado com 神様は ninguém. 無理やり何もしたくない。 Deus deixa, Ele colocou a chave na sua mão. 神様はあなたに鍵をあげたんです。 Você que decide. あなたが決めるんです。 É você que faz a escolha. あなたが選ぶんです。 Deus não vai ficar com uma placa. 神様は看板を持ってないんです。 A placa não está ali, não pise na grama. ここに踏んではいけないと看板を立てません。 A placa está dentro de você. あなたの中に看板がある。 Quando você olha, あなたが見たときに Ele fala com você. 神様はあなたに言うでしょ Ele。diz, filho, não pise na grama. それやめた方がいいよ。 Aí você diz, amém, Senhor. そしてあなたは分かった。 Aí alguém diz, ah, não tem placa, pode pisar. でも誰かが看板ないから踏めばいいじゃん。 Aí você diz, não, mas eu tenho uma placa aqui でもあ dentro. なたは、いや、私の中に看板があるから。 A minha vida íntima com Deus, 私の神様との人生は ela não me manda fazer nada. 私に何もや Ela não れ me と言う。 obriga a fazer nada. 私に Ela me 強制 pede. しない。 Ela me pede. 無理やり私に言うんです。 Ela diz, Luiz, 私にお願いをするんです。ルイス、 você vai fazer isso mesmo? 本当にそれやるの？ Eu não sou melhor do que tudo. 私はそれに勝らない？ Isso é avivamento. これがリバイバルです。 É quando você escolhe ir. あなたがそれでも選ぶんです。 Você escolhe avançar. それでも私は行く。 Avivamento não está na primeira milha. このリバイバルというのは最初のものにいるわけじゃない。 Pessoas normais andam uma milha. この普通の人は一里歩くんです。 Mas quando alguém te convidar para ir uma, vai duas. でも誰かがあなたに一里行けって言ったら二里動きなさい。 Quando alguém te ferir uma face, dê o 誰か outro があ lado. なたの右頬を立てて左を差し出し Quando なさ alguém い。 te tirar a capa, dê também a túnica. 誰かがあなたに着物を取れって言ったら全部あげなさい。 Isso é avivamento. これがリバイバルです。 Avivamento é quando você vai além de todos. リバイバルっていうのはあなたが超越するときで Não す。 porque você quer mais poder. 力が欲しいから。 Não porque você quer mais もっと recursos. 上に行きたいからじゃ Não ない porque você quer ter uma igreja maior. 大きな教会が欲しいからじゃないんです。 Eu nunca fui na Bíblia buscar uma pregação. 私は聖書に何かメッセージないかなって探したことない Eu です nunca disse, Senhor, me dá uma palavra 神 agora para 様 me pregar. 何かメッセージくださいって言ったことないです。 Eu vou sempre nele. 私は彼に行きます。 E ele fala do que está そ escrito. して彼は何て書いてあるか教えてくれる。 Não, pastor Luiz, mas eu conheço a Bíblia. あ、先生、私は聖書を知ってる。
Não é só a Bíblia que você tem que あ conhecer. なたが知らないといけないのは聖書だけじゃない。 É de quem a Bíblia está falando. 聖書が誰について言ってるのかなんです。 Mas eu conheço a palavra. 私はこの言葉を知ってる。 Não é só a palavra que você tem que 御 conhecer. 言葉だけじゃないんです。 É a voz. 声です。 A voz que sai この daqui 声 de を聞 dentro. かないといけないんです。 A voz que grita dentro de você. あなたの中に叫ぶ声です。 João Batista falou isso. ヨハネはそれについて言いました。 Eu sou a voz do que clama. 私は叫ぶ者の声だ。 Ele disse: a voz é minha, 声は私の mas o だけど。 clamor não é meu. でもこの叫びは Ele 私 disse: の eu じ sou ゃ a ない。 voz do que 私 clama は no deserto. 叫ぶ者の声 Ou seja, o clamor não é meu. ですから叫びは私のじ João ゃない。 Batista estava dizendo: tem alguém clamando por mim. ヨハネは言うんです。私のために Tem 叫んでる alguém 者 que がいる。 clama através de mim. 私によって叫ぶ者がい Eu る。 só empresto a minha voz, 神様は私に mas o clamor é dele. でも彼に Sabe, você não pode fazer a obra de Deus. あなたは神様の働きをでき Só ない quem pode fazer a obra de Deus é Deus. 神の働きをできるのは神だけなんです Só Deus pode fazer a sua 神しか obra. できないんですよ彼の働きは Então o que eu faço, じゃあ pastor? 私何すればいいんですか Você faz a vontade de あなたは Deus. 神様の願いを行う A vontade de Deus. 神の願いをする Tome cuidado com isso. 気をつけてください Por isso, não adianta só eventos e entretenimentos. ですからエンターテインメントだけじゃダメなんです O espírito de Herodes é o espírito do entretenimento. ヘロデの霊というのはエンターテインメントの霊です E o espírito de Herodes tem matado muitos profetas そしてヘロデの霊というのは多くの預言者を壊しています que estão matando os nazireus de そし Deus, てナジル人を壊してるんです que, ヘロデ que は estão matando aqueles que representam a profecia. 預言をそのものを壊してる者たちがいる Ah, mas os profetas estão morrendo por perseguição. 預言者は今迫害されています A popularidade mata mais profetas do que a perseguição. 皆さん名声は迫害よりも殺します Profetas morrem mais pela fama do que pela 預 perseguição. 言者は迫害よりも名声によって殺されま Então す nós precisamos entender isso. 私たちは理解しないといけない A maioria dos avivamentos no mundo gerou uma universidade. 全世界のリバイバルは大学を作ったんです E hoje as universidades viraram sinagogas de で Satanás. も今大学はサタンの街道になってるんです Porque o humanismo foi criado. ヒューマニズムが生まれたからです Meninos de 14 anos estão dizendo-se ateus. 14歳の子供が私は無神論者だって言うんです Agora, o que um menino de 14 anos pode entender sobre Deus? 14歳の子が神の何が分かるん Para だ se intitular ateu. 俺は無神論者だ Porque isso foi inculcado na cabeça それは dele. もう彼らの頭の中に入ったからです Então nós precisamos entender isso. ですから私たちはこれを理解 Por し que ないとい as けない sinagogas viraram. Por que as universidades viraram sinagogas de なん Satanás? で大学はサタンの街道になったかというと Porque não existe mais a presença de Deus. 神の臨在がなくなったか Então ら nós vamos viver avivamento. 私たちはリバイバルを生きるんです Japão, você pode viver um 日 avivamento. 本あなたはリバイバルを生きることができる Não picos de avivamentos. リバイバルのピークを体 Não, 験する é avivamentos. リバイバルです Avivamentos contínuos. 続くリバイバルです Porque se for só picos de avivamento, リバイバルのピークだけが欲しいなら a ば nossa geração posterior, a nossa descendência não terá nenhuma garantia. 私たちの次世代私たちの子孫は何ももらえな Ela い não terá nenhuma garantia. 何ももらえないんです保証が Um avivamento tem como protagonista exclusivo o Espírito Santo. リバイバルの主人公は聖霊です Avivamentos não nascem necessariamente de conferências. リバイバルというのはカンファレンスの中で生まれるんじゃない Avivamentos não vão usurpar a noiva do cordeiro. リバイバルっていうのはこの花婿の花嫁を取らない Avivamentos, o único objetivo do avivamento não é business, このリバイバルの目的は mas ビ é ジネス trazer じゃな uma い transformação social. これは社会を変える揺るがすのが目的 O です tema central do avivamento é chorem os sacerdotes. リバイバルの最大のテーマは祭司を泣き O な tema さい central do avivamento é arrependimento. リバイバルの主題歌は Agora 悔い改めです agora todo avivamento tem as preliminares de um でも avivamento. リバイバルっていうのは予兆があるんです A ação preliminar de todo o avivamento 全てのリバイバルの予兆は é um retorno para as doutrinas e os comportamentos das escrituras. 聖書にある教理に戻るということです É você que vai decidir あ isso. なたが選ぶんですよ Você vai dizer: eu não vou mais fazer isso. 私はもうこれやめよ Eu う não quero mais viver isso. 私はもうこれやりたく Então ない você vai reunir sua família 私はあなたの e 家 você 族 vai dizer: gente, perdoe o papai ou perdoe a 呼ん mamãe. でお父さんを許してお母さ Eu んを許 não して quero mais isso. 私はもうこれや Eu めた quero い mudar de vida. 私は人生 Eu を変え quero servir a Cristo. 私はキリストに仕えたい Sabe o que coisas que aconteciam em meio ao avivamento?
リバイバルに起きるようなことって何だか分かりま A すか？こ primeira coisa que acontecia era um senso de れ urgência. は危機感です。 Uma mulher, quando está indo para a maternidade ganhar o bebê, ela não passa no shopping para fazer compras. この子供が生まれそうな時にもう破水した後はショッピングに行かないです。 A última vez que eu estive aqui, 私が、最後に来た時に em 2018, 2018年、 nasceu uma das minhas netas chamada Júlia. 私の孫の一人ジュリアが生まれました。 E é interessante で面白いのは porque um dia antes da minha neta nascer, 私の孫が生まれる1日前、 morreu a mulher mais velha do mundo. 世界で一番年を取った人が死んだんです。 Era uma japonesa de 日本人だったんです。 117 anos. 117歳の人でした。 Ela morreu aqui no Japão. 彼女は日本で死ん E eu だ。 estava aqui no Japão. で私は日本にいたんです。 E a minha nora ganhou a nossa neta, a Júlia. で私の義理の娘がジュリアという赤ちゃんを E é interessante que a Júlia é filha do meu filho adotivo. で面白いのは私のこの孫っていうのは私が養子に取った子の娘なんです。 Nós temos um filho adotivo de 32私 anos. は32歳になる養子がいます。 Essa menina que nasceu é filha dele. でその生まれた女の子っていうのは彼の娘 E um fato interessante で面白いのが é que quem fez o parto dela foi ele. で彼がその赤ちゃんを出産させたんです。 Eu estava aqui no Japão, 私は日本にいたんです。 12 horas de fuso horário. 12時間のものがありまし Então た。 a esposa dele ligou para ele e disse: Anderson, estourou a minha bolsa. そして、彼女の妻が言うんです。破水しちゃった。 E ele foi então buscar ela em casa para levar para a maternidade, já estava tudo pronto. そして彼はもう全部準備ができていたのですぐに病院に連れてこう。 E quando chegou na porta do apartamento, そして、建物の扉についた時に ela disse: Anderson, está nascendo. そして彼女はもう生まれる Ele disse: Não. ダメって言った Ela disse: Está 彼 nascendo. 女は生まれてる Ele voltou para dentro do そ apartamento, して彼はアパートの中に戻って esticou uma coberta そしてこの e ele 布 fez 団を o 敷い parto. てで彼が E eu estava aqui no Japão. その赤ちゃんを取って私は日本にい E ました aqui era noite でここは夜だったんで e す lá era de dia. あそこはブラジルは E eu comecei a 朝でした conversar com ele no telefone. で彼と電話で話しました E eu dizia: O que você está fazendo? 今何してる E ele dizia: A Júlia está nascendo. 赤ちゃんが生まれてる E eu disse: E agora? どうすんだよ Ele disse: Agora eu quero devolver, mas não volta. 赤ちゃんを戻そうとしてるんだけど戻らないって言ってる Porque aquilo que está nascendo, você não それ consegue はもう parar 生 aquilo que まれ出 está したら nascendo. 何も止まらないからです Ninguém consegue parar um rio que corre para cima. 上に向かって生まれる川って誰 O も que 止めら Deus れない começou a fazer no Japão vai 神 terminar. 様が日本でやるべきことはや Ninguém り vai ます conseguir parar o que Deus começou a fazer aqui. 神様がここで始めたものは Aleluia! 止められません Aquele que começou esta grande obra, この大きな働きを始めたもの aquele que começou o seu grande projeto na sua vida, あなたの人生を始めたもの ele は há de completar. 彼はそれを成就 Você só precisa acreditar. あなたはただ信じるだけでいいんです Então ele fez o parto da Júlia. そしてジュリアを彼が A 産ませまし ambulância chegou 27 minutos たで depois. 救急車が着いたのは27分後で A す criança já estava mamando. 赤ちゃんはもうすでに E eu おっぱい estava を飲 aqui んで no ました Japão e eu chorei muito. 私はすごく泣いたんです日本にいた時 Porque de alguma forma eu queria estar perto em 私は casa. 家にいたかったんです Ele é meu filho, eu queria estar perto dele. 彼は私の子供だし彼の近くにいたかった E quando a ambulância chegou, levou os três para o hospital. Ele, a mãe. で救急車を連れ着いた時には3人とも病院遅れでし E interessante que Deus começou a falar た comigo. で神様は私に言ったんです O Senhor disse: Luiz, vai nascer uma geração. ルイス次の世代が生まれるよと E não vai nascer na mão dos profissionais. でプロの手によって生まれるんじゃない Vai nascer na mão dos órfãos. わお孤児の手によって生まれるんだ Luiz, ルイス vai nascer uma geração de crentes no mundo 世の中にはこの世代のクリスチャンが生まれる que, よ que não vai nascer na mão de profissionais, プロの手によって生まれる世代 que じゃ vai ない nascer na mão de órfãos. 孤児の手によって生まれるんだ Meu filho trabalha comigo no ministério. 私の息子はこの Ele administra todo o ministério Mevan no Brasil. はい働いてます彼はブラジルのこのミニストリーを全て管理している人 A です casa de paternidade 彼は父性の家を管理しているん é です administrada por um órfão. 彼は孤児だったんです
É assim que Deus faz. 親なし子がそれをやってる Deus levanta as coisas loucas do 神様 mundo para は世の中 confundir as 愚 sábias. かなものを知識的な Deus ものを levanta as 作り出 coisas そうと que して não são para confundir as que そう são. でないものを立てて作るん É です claro, meu filho não é mais órfão porque agora ele tem pai e も mãe. ちろん彼はもう孤児じゃない私が Mas 父 a だから casa de paternidade, como somos conhecidos no で Brasil, もブラジルで私たちの教会は父の家として知 é られているんです administrada por um jovem, um menino que foi órfão, でもそれを管理してる人は孤 que 児だった veio para んです nossa casa com 9 anos de 彼は idade. 9歳で私たちの家に来て Ei, Deus vai impressionar você nos 神様 próximos はあなた dias. を驚かせますよ Se prepare. 準備してくだ Há さい um senso de urgência no 私 coração たち de は Deus. 緊急性を求めないといけない Deus está com pressa. 神様は急いでる Não, Deus não está 違い com ます神 pressa. 様は急がないんです Pressa é defeito de quem está atrasado. 急ぐっていうのは遅れてる人がやることなん E です Deus não está 神 atrasado. 様は遅れないん O です senso de urgência この緊急 é 性とい porque うのは Deus disse: chegou a hora. 神様が時が来たってい E うんです na hora de Deus, そして神の時は você não pesca. あなたは釣り É を o していられない peixe que pula dentro da rede. 魚が船の中に Na hora de Deus, 神様の時は aquilo que você esperou anos para 今 acontecer まで何年も待 vai って起き acontecer る em dias. の何日かで終わり Porque ます Deus faz tudo precioso e perfeito ao seu 全 tempo. て完全に逃さない Aleluia! ハレルヤ Entenda isso. それを理解してくだ Por さい isso eu teneu que sair do meu lugar e entrar num lugar em Deus. ですから私は神の中に入らないといけない Abacuque, você tem que sair da posição de crítico. ハバククあなたは批判をやめなさ E い você tem que entrar na posição na torre de vigília. あなたは見張り塔に行かないとい Você けない tem que ter um coração de intercessor, não uma cabeça de crítico. 取りなしのものを考えを持ってなきゃいけない Então, uma das coisas que vai acontecer em meio ao avivamento é o senso de urgência do coração de Deus. リバイバルの中で起きるものというのは危機感が生まれてくるんです神の Outra 心 coisa que vai acontecer でもう一つ起きるこ é と um は reposicionamento na responsabilidade. それは責任に立ち戻るというところです Nós não vamos mais transferir tarefas. 私たちは誰かに仕事をあげない Nós não vamos mais dar desculpas. 言い訳を言わなくなるんです Quem dá desculpas não dá resultados. 言い訳を言う人は成果を出しませ Quem é ん bom de argumento é ruim de arrependimento. 本当にこの言い訳が上手い人理論が上手い人 Nós ってのは vamos 悔い改め parar ない de ん dar です desculpas. 論破ができる人っていうのは言い Nós 訳 não をしない vamos mais fazer pequenas concessões com Deus. 私たちは神様を何か交渉しよう Se としませ você ん começar a fazer pequenas concessões, あなたが交渉しようとすると se você arrumar uma desculpa para não fazer, あなたがそれをやらないためのこの Você não 論理 vai ができない fazer mais. 二度とやらない se você começar a dizer, ah, se não der tempo de jantar, eu não vou. ご飯食べる時間がないからやめよう Ah, se não der tempo de tomar um banho, eu não vou. あ風呂が入る時間がないから今 Ah, 日 se は não. Você vai sempre arrumar uma desculpa para não fazer o que Deus chamou você. 新しい言い訳を作ります Outra coisa que vai acontecer ao meio um avivamento で新しいことが起きるんですけどリバイバルの é 中では manifestações do sobrenatural. 超自然的な働きが始まります Há manifestações do sobrenatural. 超自然的な働きが始まるんです Sobrenatural é algo que está sobre o natural. 超自然というのは自然を超えてるんです É algo que vai acontecer que você não esperava. あなたが待っていなかったもの Tem coisas que vai acontecer que você nem orou por elas. あなたが祈ってもないことが起きま E す sabe quando é que parece que Deus dá as coisas pra gente? で神様は私に与えているものというのは Quando a gente não quer mais. 私がもういらないという時です Você ora por uma coisa. 祈って祈って祈って何かを求め Aí る você diz, ah, ok, Deus. もういいよ神 Tudo 様 bem. もういい分かった Você não quer fazer. もうあなたがやり E たく Deus ないんだ disse, ó, agora que você そした parou ら de 神 falar 様 disso, あなたがもうそれいら eu ない vou な te らば abençoar. 今あげよう Porque Deus não vai te dar nada que vai te roubar dele. 神様はあなたの心がそれにあると神 Deus 様 não に vai 結 te ばれ dar nada para você adorar aquilo que ele está dando. 彼が与えたものを礼拝するようなことをします Manifestações do sobrenatural vão acontecer na sua vida e na sua cidade. あなたの街あなたの周りで超自然的な働きが始ま Deus る vai falar com você. 神様はあなたに語ります Tudo vai ficar tão claro e tão perceptível. 全てははっきりと出てきま E す tudo que está ao seu redor vai começar a se comunicar com você. あなたの周りにあるものはどんどんつながってくる Aleluia. ハレルヤ Pessoas podem dizer, esse cara tá maluco. こいつは行かれたんじゃない E eles têm razão, você está Sou esse. ficando maluco. あなたは行かれてるんです Você saiu de um ambiente natural. あなたは普通の人たちの世 Você 界から começou a prestar atenção nos sinais. あなたは自然を見るようになるんです Ah, Jesus disse isso para os seus discípulos. ああ確かに弟子に言ってたね Vocês olham para o céu e vocês sabem quando está chegando a colheita.
であなた方は天を見てこの借り入れ時だって分かる Mas で ele しょ disse, mas eu já estou dizendo para vocês que os campos já estão brancos para a colheita. 私はもうすでに借り入れの時が来たと言ってるじゃないか Outra coisa que vai acontecer もう一つ起きるも no の meio de um avivamento リバイバルの中で é um reabibliamento do ensino. 聖書がもう一度中心に Pessoas な vão る querer estudar as escrituras. 人々は聖書がだけを覚えよ Elas う vão とする querer aprender sobre Deus. もっと神について覚えたい Deus não se estuda, 神様って本当は勉強できないん Deus です se よ experimenta. 神様は体験するものなんです Provar e ver de que o Senhor é bom. 私を試して私が良い方であると見るでし Você ょ não abre Deus no meio e diz, vamos estudar a anatomia de あな Deus. たは神様を解剖してさどういう風になってるか Não, ってできな você いん tem で que す experimentar a glória de あなたは Deus. 神の栄光を体験 Mas するん depois que で você experimenta, それを体験したら você vai querer estudar tudo sobre も Deus. っと神様のことについて覚えようと O する salmista diz no Salmo 27, o versículo 4: 詩編の27章4節 Uma coisa eu pedi ao Senhor, 私は一つのことを主に e 願 eu う a buscarei, それを求める que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. 主の家に毎日いることができるよう Para に quê? なぜかというと Para contemplar a sua formosura あなたの麗しさを見るため e で para aprender no seu templo. そしてあなたの時を覚えるためで O que é que vem primeiro, contemplar ou aprender? 最初に見るのは覚えることでしょうか学ぶことで O しょうか problema é que a gente quer aprender algo que não estamos contemplando. 私たちは見ていないものを覚えようとするんです Você não pode estudar um Deus que você não conhece. あなたは知らない神を勉強でき A ない letra vai te matar. こう書物は文字はあなたを Você 殺し precisa ます experimentar Deus. あなたは神を体験 Você しない precisa といけない cheirar Ele. 彼の Você 匂いを precisa 嗅いで provar dele. Você precisa ouvir a voz 神 dele. 様を試して彼の声を聞い Você て precisa de um toque. 彼に触れら E れ aí て sim, quando você lê as escrituras, as letras vão saltar そし dentro た de ら você. 聖書を読んだ時に入ってくるんです Você não aprende para contemplar, você contempla para aprender. 覚えて見るんじゃなくて見てから覚えるんです Tudo que Deus faz primeiro é prioridade. 神様は最初にやることは優先順位なんで No princípio criou Deus os céus e a terra. す初めに天と地を創造 O さ que れ é que た Deus fez primeiro? 最初に作ったのは Então o céu é じゃあ prioridade. 天が優先順位でしょ Davi disse: uma coisa eu pedi, eu quero contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. 私はあなたの麗しさを覚えたあなたの時を覚える O que é que Deus fez? O que é que veio primeiro? Contemplar ou aprender? 最初に来たのはどっちでしょうか Então contemplar é じゃあ prioridade. 最初に見ないといけないんですね Então vá contemplar a Deus. じゃあ神様をどこか Não で se 見て preocupe com o que você não sabe. あなたの知らないことは気にしないで Deus não leva em conta o tempo da ignorância. 神様はあなたが無知の時は考えない Se preocupe em amá-lo e em estar com ele. 愛してください彼を Porque ele vai te dizer como você deve começar a estudar sobre ele. あなたは彼の勉強をするのを覚えるんです Porque se você querer estudar tudo sobre Deus 神様について全部勉強しようとす sem ると conhecê-lo, 彼を知らないでや você ると vai ficar um crente muito あ chato. なたはうざいクリスチャンになりま Vai す ser terrível ouvir você. 本当にあなたに聞きたがらない Você vai ser muito chato. あなたは本当に嫌なやつになる Você vai criar leis para os outros que nem você foi salvo por elas. あなたができないの法律もその人に鍛えるんです Você conhece alguém chato assim? Conhece. ね、嫌なクリスチャン知ってるでしょ Pensou nele agora. 今考えたでしょその嫌なクリスチャンのこと Outra coisa que vai acontecer no meio de um avivamento リバイバルの中で起こるもう一つのことは é humildade no processo de unidade. 私たちが一致によって謙遜になる Humildade no processo de unidade. 謙遜一致の段階で謙遜になる Você vai tirar o salto alto あなたは自分の靴を e 脱ぐ vai vir para a humildade, para a unidade descalço. そしてあなたは裸足で一致するんで E す quando você entrar para servir alguém, であなたが誰かに使えようとするとき você não vai querer ser cobertura. 彼の上に乗ろうとしない Você vai querer ser あな fundamento. たは彼の礎になろうとするんです Eu tenho cuidado com essa palavra cobertura, 私は本当にこの多いっていう言葉を気にしま porque às す vezes cobertura me impede de crescer. 私はカバーがあると成長できない E às vezes eu posso me tornar maior do que a minha cobertura. 私の、カバーよりも大きくなることがあるかもしれない Apóstolos não são coberturas, são 使徒っていうのは fundamentos. 多いじゃないんです使徒は地面です Fundamento 礎 dos です apóstolos e dos そ profetas. の預言者と使徒は基準を与えます Apóstolos são fundamentos. 使徒は基準を与えます Então nós precisamos entender isso. 私たちはそれを理 Humildade 解 no しないといけない processo de unidade. この謙遜になる
1の段階で謙遜にな Tudo る de ruim na sua vida começou pelo orgulho. あなたの人生で悪いものが起きているならば全て傲慢か O ら始まっ orgulho て é ます pior do que o diabo, 傲慢は悪魔よりも最悪です porque foi por causa do orgulho que ele virou diabo. それは彼は傲慢だから悪魔になったんです Orgulho é que nem mau hálito. この傲慢というのは口臭い人と一緒です Quem tem não sabe o que tem. 持ってる人は知らないんです A não ser quando está falando com alguém. あなたが誰かと話してる時 Alguém precisa avisar ele. 誰かが彼に言わないといけない Tudo de ruim na sua vida começou pelo orgulho. 全て悪いものは傲慢から始まってます Mas tudo de bom na sua vida começou pela humildade. でも全ていいことっていうのはあなたが Como 謙遜だから起きた como eu posso aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, そんなことどうやって覚えるんですかイエス・キリストは e me tornar prepotente e soberbo? なんで私たちが傲慢になるんでしょうか Como alguém que anda com Cristo pode ser soberbo? キリストと一緒に歩いてる人がどのようにして傲慢になることができるんですか Como alguém que senta com Jesus para ouvir a sua humildade, イエス様と一緒に座ってる人がどのようにして高く a 高 sua ぶることができる simplicidade, 彼の単純さ e も se tornar prepotente e soberbo? そして傲慢で高ぶるものになることができるんですか Não foi com Jesus que nós aprendemos イ que エス様 somos じゃない assim. 私たちがそうならイエス様じゃない A humildade 私たち é o の fundamento do Evangelho. 謙遜はへりくだりは Todo homem humilde será exaltado por Deus. 全てのへりくだっているものは A, 神によって a 高く humildade 高く tem um pai. この謙遜へりくだりには O 父がいま orgulho す também tem um pai. そして傲慢にも父がいま Mas す a humildade tem um pai. でもへりくだりには父がいます Jesus era tão parecido com pessoas イエス様は人にあまりにも似すぎちゃって que Judas teve que beijá-lo para os guardas saberem quem ele era. ユダがキスしないとローマ兵は彼がイエスだと知らなかったんです De tão igual a todo mundo que 彼 ele は era. みんなに似ていたからなんです Aleluia. Jesus era tão humilde, イエス様あまりにもへりくだっていて tão simples, あまりにも単純で que Judas teve que beijá-lo ユダは彼をキスしないといけ para な os い guardas saberem que ele era Jesus. そうするとローマ兵は彼がイエスであると分かるんです Jesus chega para uma mulher pecadora e pede água para ela. イエス様は罪人の女性に水をくれという Sabe, Jesus nunca constrangeu ninguém com a sua santidade. イエス様は彼の清さで誰も Ele 責めてない constrangia as pessoas com o seu amor. 彼は愛によって人々を責めてました Ele amava tanto que as pessoas ficavam tão あまり constrangidas に com も o 愛 seu しすぎ amor. てその人々はぎこちなくなってたんです Com o seu amor, 彼らの傲慢な não 人 com a たちも sua ぎこちなくな santidade. るんです彼らあまりにも謙遜だから Outra coisa que acontece em meio a um avivamento, そしてリバイバルの中で起きるもう一つのことは nós não vamos mais correr atrás de diagnósticos. 私たちはもう診断書を求めない Deus não leva você no meio do vale あなたを神様は谷の para você dizer, ó, os vossos estão secos. ああ乾いた骨があるね Deus não precisa de mais あ diagnósticos. そんなあなたの診断はいらないんです Ele já sabe que os ossos estão 彼は secos. 知ってます骨が乾いてる Ele precisa de alguém que mude a condição daquele 彼 vale. はその骨の状態を変えることができる人を求めてる Alguém que diga, ossos secos vivam. 乾いた骨をよみがえれ Ossos secos vivam. 乾いた骨をよみがえれ Quando Deus não levanta profetas 神様は預言者を立てま para す apontar os defeitos. これは彼らにこの批判をさせるためじゃない Profetas são para apontar o caminho. 預言者というのは道を作るためにあるんだよ Profetas não são para dizer, ó, tem morte na panela. ああここには死があるって言ってるんじゃないですか Profetas são para dizer, eu tenho uma farinha そして que 預 tira a 言者は morte dessa panela. 私は小麦を持ってる死はもうここに Profetas não terceirizam para outras instituições 預言者っていうのは誰かに委託しないんです
aquilo que é para a igreja fazer. 教会がやるべきことのためにやらな Não い。 terceirize a educação dos seus filhos para a escola. 自分の子供たちの教育も Não 委託しない。 terceirize a justiça social para o governo do seu país. 社会的な正義を自分の国に求めない。 Não terceirize a estabilidade familiar. この家族の安定を Esse é o 委託 seu しないでください。 trabalho, é o seu trabalho. あなたの役目です。 Aleluia. ハレルヤ。 Isso é avivamento. これがリバイバルです。 Eu pergunto para você, あなたに聞きます。 o que derrubou os muros de Jericó? エリコの城壁を壊したのは Foi o grito do sétimo dia ou foi o silêncio dos 6 dias anteriores? 7日目の叫びか6日間の静けさか。 Foi as duas coisas. 2つです。 É você gritar quando Deus manda gritar. 神 Ensinando você a fazer as 今あな coisas, たに教えてるでしょ。 a viver na minha reação, 私の状況 a で生きる viver ことを教えてる。 comigo, a se relacionar comigo, 私と a reagir de acordo com a minha vontade. 私の本当に状況を見なさいと。 Então entenda isso, querido. 皆さんこれを理解してください。 Entenda esse lugar. この場所を理解。 Isso é avivamento. これがリバイバルです。 Quando o avivamento desceu sobre Jericó, リバイバルがエリコの上に来た時、 a família de uma prostituta foi salva, 一人の娼婦の家族が救われました。 mas a família de um soldado foi morta. でも一人の兵士の家族は死にました。 A família de Raabe foi salva ハーブの家族は死にました。 e a família de Acã foi morta. アカンのこの家族は死にました。 Então quem estava fora veio para dentro 外にあったものが中にあって、 e quem estava dentro foi para fora. で中にいた人が外 É に。 isso que um avivamento リ faz. バイバルはそういうことをするんで Ele す。 vai trazer pessoas de fora para dentro, 神様は外の人たちをこの中に mas 入 ele れ vai て、 também tirar alguns falsos de dentro para でも fora. 偽物たちもここから追い出されます。 É isso que avivamento こ faz. れがリバイバルの役割 E で cada cenário tem a sua movimentação. す。全ての場所で私たちはこの場所 Deus falou para Abraão: 神様はアブラ vai ハ para ムに uma terra que mana leite e mana mel. この父と蜜が流れる地に行きなさい。 Mas Abraão chegou na terra, tinha o que na で terra? もアブラハムが着いた時には何があったでしょうか。 Tinha fome na terra. 飢饉です。 E Abraão pensou: não, isso aqui não pode ser o lugar de で Deus. アブラハムはこれが神の人の場所なの？ Tem fome aqui. ここに飢饉がある。 Deus não me traria para cá. 神様私をここに連れてこ Mas o な que い。 Abraão precisava conhecer アブラハムが求めてるのは、 é o que estava escrito em Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo そ 11: れは画家の4章に書いてある言葉です。 que o mel e o leite não estavam na terra. この父と蜜はこの血の中にあったんじゃない。 Porque Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 11: 画家の4章の11節。 seus lábios são doces como néctar, minha noiva. Debaixo da sua língua há mel e leite. O leite e o mel que Deus havia se referido não estava na terra. 花嫁はあなたの唇は乳蜜を垂らし、あなたの舌の中には蜜と乳があるんだよ。 O leite e o mel estão na sua boca. 乳と蜜はあなたの口に É あるんだよ。 você que fala para a terra: produza leite e あ mel. なたが土に言うんです。乳と蜜を作りなさい。 A terra não vai te dar nada. 地球からは何ももらえません。 É você que tem que dar para ela. あなたが地球に植え付けるんです。 Abraão, アブラハムは o leite e o mel não estão na terra. 乳と蜜はこの中にない。 Eles estão dentro de você. あなたの中にあるんです。 Você quer mudar o lugar que você está? あなたのいる場所を変えたいですか？ Não espere algo acontecer. 何かを待たないでください。 Faça acontecer. あなたが起こしなさい。 Como? どうやって？ Haja. 動いて。 Haja leite e mel. 乳と蜜よ出なさい。 Quando Deus disse haja luz, イエス様が光をあれと言って、 houve luz no primeiro dia. 最初に光りました。 Mas o sol ele só fez no quarto. でも太陽は4日目にしか出なかった。 E já havia luz no primeiro. でも1日から光があったんです。 Porque não é o sol que ilumina o dia. でも日にちを昼間を照らすのは太陽じゃない。 É a palavra de 神 Deus. の言葉なんです。 Ele não fez o sol para iluminar o dia. 太陽はこの昼間を作るために。 Ele fez o sol para governar o dia. 太陽は昼間を統治するためにあ E った。 fez a lua para governar a そし noite. て月は夜を支配するんです。 Quem ilumina o seu dia é a palavra. あなたを昼間を明るくするのは御言葉で Ele す。 disse haja luz e houve luz no primeiro dia. あれ最初の日から光があ E る。 o sol ele só fez no quarto dia. そして彼は4日目にしか太 E 陽 já havia luz no primeiro. もうすでに光があった。 Não é o sol que ilumina o Japão. 太陽が日本を照らしてるんじゃない。 É a palavra. 言葉です。
Você tem poder, あなたには力があります。 poder de Deus 神の力です。 para parar catástrofes aqui, あなたは日本の災害を止める力 para があ parar ります。 terremotos aqui. 日本の地震を止められます。 Como isso, pastor? どうやってやるの？ É por isso você está aqui. だからあなたがこ A こにいるん morte で e しょ a vida estão no poder da língua. 死と命はあなたの下にあり Do ます。 fruto da boca do homem farta-se o seu ventre. 自分の話したことによって満 Da たされ colheita る。 dos seus lábios ele se satisfaz. 自分の口を借り入れよう人は Deus 生 te きる。 colocou numa terra para mudar a situação 神 dela. 様はこの地に置いたのはこの状況を変えるためです。 Você pode transformar esse lugar num grande あ exército. なたはこの場所を大きな兵隊に変えることができます。 Esse lugar de tantas dificuldades. 多くの問題の中にあ A る場所。 morte e a vida estão no poder da língua. あなたはあなたの下に命と死があ Você ります。 pode parar os suicídios. あなたは自殺を止められます。 Como? どうやって？ Pare de falar de suicídios. 自殺のことを言わない。 Comece a falar de vida. 命について言いな Comece さ a い。 declarar todos os dias. 毎日言ってください。 Eu vou declarar 私は宣 que na 言 minha する。 cidade 私の町 ninguém では vai tirar a sua vida. 誰も自殺し Eu な quero い。 declarar 私は宣言す nesta る。 nação. この国では Como isso, pastor? どういうこと？ Você é a palavra de Deus. あなたが神の言葉でしょ。 Você é uma carta あ viva. なたは生きた神の手紙です。 Carta viva é a extensão da palavra de Deus. あなたは神の言葉の Então 延長上 comece で a す。 falar. ですから言いなさい。 Abraão, アブラハムは fale com a terra. 地上に言うんです。 Abraão não falou com a terra. アブラハムは地上に言 Ele わなかった。 fugiu da terra que tinha fome. 彼はその地から逃げたんです。 Por isso eu preciso ouvir a Deus. ですから神に従わないといけない。 Mas Deus falou comigo faz 10 anos. でも神様は私に10年前に言ったん Não, です。 ele fala amanhã também, ontem, ele fala hoje. 今日も Eu preciso continuar ouvindo a Deus. 私は神を聞き続けなければいけない。 Deus disse para Abraão: mata teu filho, 神様はアブラハムに自分の子供を殺して teu ください。 único filho. あなたの唯一の子供。 Abraão disse: tudo bem. 私ははい。 Ele, mesmo que ele sabia que Deus não aceitava sacrifício humano, そして彼は神様人柱は信じません。 mas Deus pediu. でも神様はお願い Ele した。 disse: eu vou fazer. 分かった。いや Ele pegou seu filho 自分の子供を連れて e subiu o monte. 山を登りました。 3 dias depois, 3日目、 quando ele estava matando o seu 自 filho, 分の子を殺そうとした時、 Deus disse: não mate mais seu filho. もう殺さなくていいよ。 Se ele não tivesse continuado ouvindo a Deus, 神に聞き続けてなければ、 ele podia ter matado seu filho. 彼は自分の子供を殺 E した ainda かもしれ podia ter dito: foi Deus que mandou. ない。そして神様に言う Mas と Deus した。 mandou faz 3 dias. でも神様3日前に言ったんですよ。 E agora Deus disse que não é mais para fazer. 今はもうやっちゃダメだって言ったんです。 O problema é que nós ouvimos a Deus uma vez 私たちは1回神様を聞いただけ e で não continuamos ouvindo a Deus. 毎日聞いてないんです。 Nós pegamos uma coisa que Deus falou há anos conosco 神様が何十年前私たちに言ったことを e nós queremos trabalhar em cima disso. それにずっとやろうとし E てる。 Deus disse: eu estou falando com você todo dia. そして神様は毎日あなたに As 話してる coisas mudam. 物事が変わっている。 Abraão foi para o Egito. アブラハムはエジプトに行ったんです。 Para Isaac ele disse: não desça ao Egito. そして言われたんです。エジプトに行くな。 E para Jacó ele disse: vai para o Egito com seu filho José. イザクにはエジプトに行くな。そしてもう一人にはヨセフ Para cada geração Deus tinha uma palavra. 神様はどの世代にどって Deus tem algo para você. 神様あなたに何かあります。 Você precisa ouvir o Evangelho あなたが福音を聞かなければならない。 e ouvir todos os dias. で毎日聞くん E です。 ouvir de manhã, 朝 e de noite, e à tarde. Você precisa estar alimentado, porque a única coisa que alimenta o seu espírito é a palavra de あなたの Deus. 御霊を満たすものは神の言葉です。 O seu espírito não se alimenta com coisas. あなたの言葉は物事にいっぱいされてない。 O seu espírito se alimenta com a palavra de あな Deus. たの御霊は、あなたの霊は御言葉を Para a gente terminar, 私は終わるためには Deus falou com Moisés: 神様はモーセに言ったんです。 fere a rocha porque ela vai sair água. その石を叩けば水が出る。 40 anos depois, 40年後、 Deus disse para Moisés: chega, モーセに言ったんです。 não fere mais a rocha. 岩を叩いてはいけない。 Não fere mais a rocha. 岩を叩いてはいけない。 Não fere mais a rocha. 岩を叩いてはいけない。 E Moisés fala com a rocha. そしてモーセは A rocha não responde. で水は出なかったんです。 E aí ele vai e volta a fazer o que ele sabia fazer. そして昔に言われた指示に戻るんです。 Ele voltou a ferir a rocha. そして戻るんです。 E o pior 最悪なのは é que funcionou. 水が出たんです。 E porque funciona, a gente acha que Deus está aprovando. 水が出たからといって神様がこれを認めたってわけ E じゃない。 Deus está dizendo: tudo bem, está funcionando, mas não foi isso que eu 神 disse. 様で分かった。今出てるけどもそれ言ったわけじゃない。 Por isso Deus não celebra seus です resultados. から神様はあなたの結果を喜ばない。 Deus celebra seu fruto.
あなたの実を喜ぶ。 E o fruto só nasce pela obediência. 実っていうのは従順によってしか生まれま Fruto e せん。 resultado são coisas diferentes. 実と成果は違 Tem う。 muitas pessoas dando resultado, mas nem sempre estão dando 多 fruto. くの人たちは成果を持っていますが実を実らせてないんです。 Mas quem está dando fruto, でも実を実らしてる人は aguarde que os resultados vão aparecer. 待ちなさい、成果が来る。 Fique de pé ど comigo. うぞ皆さん立ち上がってくださ Não fira mais a rocha. い。もう岩を叩かないでください。 Não fira mais a rocha. もう岩を叩かないでください。 Diga isso para alguém que está perto de você. 隣 Não の人 fira に言って mais くだ a さ rocha. い。もう岩を叩かないで。 Diga, Deus está mudando a sua forma de funcionar. 岩を叩かないで。 Diga, Deus está mudando. 神様あなたの動き方を変えてる。 Deus está mudando o seu funcionamento. Diga 神 para ele. 様あなたの動き方、働き方を変えてる。それをやりなさい。 Eu vou virar de uma forma 私 diferente. はそれを反転す Eu る。 vou fazer de uma forma diferente. 私は新しいやり方をする。 Talvez o que trouxe vocês até aqui não é mais suficiente para levá-los até onde Deus deseja. 得ていたものはこれから神様あなたを置きたい場所とは違 Tem coisas na う。 minha vida que mudaram a forma de fazer. あなたの働き方は違うんです。 Eu me lembro quando eu era um evangelista. 私が伝道師だった時、 Meu Deus, era tantos milagres, tanta cura. 多くの癒しがあった。 E chegou um tempo que Deus disse: agora eu vou trazer um nível de instrução para そし você. て神様は私にあなたを教える時、 Para você instruir os pastores, instruir os ministérios. そしてあなたが牧師に教える力を与える。 Os milagres vão acontecer. そして奇跡を起きます。 Mas agora eu estou mudando a forma de fazer. そして私はこのやり方を変えるんです。 Deus precisa mexer no pensamento de muitas 神 pessoas. 様は多くの思考を変えたいんですよ。 Deus precisa mudar a forma de muita gente trabalhar e 多くの人 funcionar. 々の働き方を変えたいんです。 Se preparem. Se preparem. Abacuque, nós temos que parar de criticar. ハバクク、非難をやめなさい。 Abacuque, você tem que mudar a sua forma de pensar. 非難、あなたの考え方を Se 変えな você さ se い。 posicionar, eu vou dar visões celestiais para você. あなたが立て E eu ば vou mudar a forma de você falar. 天の幻を与えて Talvez 話し até a 方を forma 変え de vestir. る。あなたの着方も変え Aí る。 eu me lembro, 私覚えてます。 aleluia, como Deus vai mexendo na nossa 神様は movimentação. 私たちの動きを変えていくんです。 O que te trouxe até aqui ここまで来たも não の é mais suficiente. もう十分じゃなくなる。 Então talvez Deus vai pedir algumas coisas diferentes para você. ですから神様あなたに何かお願いするかもしれない。 E tem algumas organizações que saíram da ordem de Deus. で、多くのこの、施設は神の従ってない施設がある。 Às vezes a nossa organização mata coisas que Deus queria que ficassem vivas 例えば私たちがこの何かやりたいなと思っていたこと、 e deixa viva coisas que Deus queria que a gente matasse. 神様はそれを殺してて、私たちがこれ殺した方がいいんじゃないと思ったものを蘇ら Então せる。 nós precisamos ter uma consciência de pecado antes de ter uma expectativa de avivamento. 私たちは罪についてまず認識しないといけな Eu い。 e você precisamos disso. 私とあなたはそれを理解しないといけない。 Avivamento para mim リバイバルとは é quando a Bíblia é a base, 聖書が基準になって、 Deus é o alvo, 神様が目標にな o って、 Espírito Santo é o único condutor. そして聖霊が唯一の誘導 As 者 suas です。 lágrimas あなたの涙も de arrependimento é o único alimento. あなたの涙が唯一の糧です。 A sua paixão é a única chave de あな perseverança. たの情熱はこの忍耐のための鍵です。 E o poder de Deus é a única そ manifestação. して神様の力は唯一の働きなんで、 Isso é um avivamento. これがリバイバル。 Eu creio no que eu estou dizendo para 私 você. は信じています。 Gente, como eu tenho perseverado nisso. 本当に私今耐え忍んでいま As す。 minhas mensagens têm perseverado nisso. 私のメッセージはここに Às vezes つ o き meu ます。 corpo está cansado, a minha mente está 体 cansada. は疲れていて頭も疲れてい Às る。 vezes as pessoas que estão comigo no ministério não entendem a movimentação. 私と一緒にいるミニストリーのチームも理解できない時がありま Mas す。 eu continuo でも perseverando. 私は続きます。 Eu acredito no que eu estou dizendo. 私が言ってること Eu を信じ acredito 続 no け que eu る。 estou ensinando. 私は教えてるものを信じる。 Um dos maiores obstáculos da presença de Deus, 神の臨在の最大の às vezes são os presentes. プレゼントです。 A presença e presente são coisas diferentes. 神様、プレゼントと神様の臨在は違います。 Não pense que dando presente para os seus filhos você substitui a あな presença. たが自分の息子にプレゼントをあげたかと言ってあなたがそこにいるっていうわけじゃない。 Eles precisam de você. 彼らはあなたの存 E 在を assim é Deus.
Deus não quer me encher de presentes achando que isso vai substituir a presença dele na minha vida. 神様はあなたにプレゼントをたくさん置いてそういうふうにしたいと思ってないんです。 Quem atrai Deus para sua vida é o Espírito Santo. 神様をあなたの人生の中にもたらすのは聖霊です。 Feche seus olhos um pouco. 目をつぶってください。 Fale com Deus. 神様と喋ってください。 Sim, Deus, nós adoramos o teu nome. Adoramos o teu nome. Jesus não precisa de quem não tem o Espírito Santo. 聖霊のいない人は神様は必要としていません。 Por isso Jesus não permite que os apóstolos saíssem sem o Espírito Santo. ですから神様は聖霊がなければ出ていけないと。 Isso é um avivamento. これがリバイバルです。 Avivamento é a soberania de Deus sendo estabelecida リバイバルというのは神様の君主がそこにあるということで e a す。 responsabilidade dos homens sendo manifesta. そして人間の責任がそこに出てくるんです。 Pai, eu quero te louvar por essa 神 noite. 様あなたを礼拝します。 Quero te glorificar por esse ambiente. あなたを賛美し Esse ます。 ambiente tão glorioso, この素晴らしい時間 tão majestoso. 素晴らしいもの Ori alabalaba xerele bacala laba xora.